Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnado no mundo Pokémon. Capítulo 381. Um potencial de ouro raso nascido é uma pena para Alex ficar realmente animado com isso. Se ele encontrasse tal Pokémon no início de sua jornada, ele não apenas o guardaria para si, mas também ficaria extremamente feliz por vários dias. Em comparação, Crobat, Scizor e Gardevoir começam com Born Deep Silver potencial. Mas agora que Alex tem Pokémon Born Gold e Born Deep Gold em sua equipe, o potencial mínimo de Alex para um Pokémon é extremamente alto. Orcia também nasceu como Pokémon Shallow Gold, mas é pelo menos uma espécie de Pokémon que Alex considera uma espécie de Pokémon muito forte e um tipo que ele nunca teve antes. Além disso, os movimentos e habilidades do talento inato de Orcia eram extremamente bons. Infelizmente, Venonat não tem essas vantagens. Ele prefere dar este Pokémon para Maria ou para Daniel como recompensa se Alex vencer o teste. Alex planejou dar uma recompensa a todos os seus subordinados se ele vencesse o teste de qualquer maneira. Alex sentiu que o salto de Shallow Diamond para Diamond é enorme, tendo experimentado como é difícil para um Pokémon Deep Gold se tornar um Pokémon Shallow Diamond. Shallow Diamond to Diamond é provavelmente muito mais difícil. Ele acreditava que apenas 3 de seus Pokémon poderiam atingir o potencial diamante normalmente. 100 itens Pokémon lendários Full Blend. Estes são, obviamente, seus 3 Pokémon com o melhor potencial de sua equipe. Suas 3 anormalidades. Ninetales, Banette e Veilous. Ninetales e Banette nasceram com potencial ouro. Os dois devem ter boas chances de alcançar o potencial diamante gastando muito dinheiro. Infelizmente, apenas itens de Pokémon de classificação SS são realmente úteis e esses itens são extremamente caros. Então Alex não acha barato trazer esses dois para a classificação diamante. Em comparação, Veilous deve ter mais facilidade e quase certamente deve alcançar a classificação diamante. De acordo com a estimativa de Alex, um Pokémon Born Deep Gold deve atingir esse potencial com relativa facilidade. Com itens de valor inferior a 100 milhões mais evolução. Blaziken, Umbreon e Bastiodon nasceram com o potencial Shallow Gold, então Alex não achava que poderia levar esses Pokémon ao nível diamante tão cedo. Isso era mesmo possível? Ele nem tinha certeza se todos os itens apropriados de classificação SS neste mundo combinados poderiam trazer esses 3 Pokémon para a classificação diamante. Alex não conseguiu encontrar ninguém que tivesse tentado isso. Além disso, provavelmente a maioria dos treinadores de nível campeão não faz isso de qualquer maneira. Alex foi a única pessoa, até onde ele sabe, que dividiu a classificação SS em 3 níveis, graças ao seu sistema. Para outros treinadores, a classificação SS é o máximo que um Pokémon pode alcançar. Não há classificação SSS ou Pokémon que tenha alcançado esta classificação. Talvez Pokémons lendários de sangue puro tenham esse potencial, mas nenhum humano neste mundo poderia pegar um desses Pokémons e ter seu potencial testado para que ninguém soubesse. Alex até acha que é possível que deuses mais fracos apenas tenham um potencial profundo de diamante. Ele já teve 11 Pokémon e um potencial nascido em Shallow Gold simplesmente não é mais bom o suficiente. Não foi barato levar um Pokémon Shallow Gold para a classificação Shallow Diamond e quase impossível levá-lo para a classificação Diamond. Alex prefere usar o dinheiro para seus Pokémon com os quais ele já tem uma conexão emocional. Ele então disse telepaticamente, Gardevoir, derrote este Venonat e traga-me o corpo inconsciente. Mas tome cuidado para não matá-lo. Gardevoir assentiu e imediatamente fez o que Alex queria que ela fizesse. Ela imediatamente destrui esse Pokémon com o movimento e carrega o corpo inconsciente na frente de Alex. Ela teve o cuidado de não usar todo o poder de seu movimento e evitar despedaçar o Pokémon. Alex puxou uma Pokébola e a pegou. Maria, Daniel e Elise viram isso e mostraram uma expressão um pouco confusa. Ninguém conseguia entender por que Alex fez isso. Alex sorriu ao perceber isso. Ele disse, vou começar a capturar alguns Pokémon aleatoriamente aqui. Talvez eu tenha sorte e haja alguns Pokémon de classificação S sob esses Pokémon. Afinal, disse que o potencial médio dos Pokémon nesta ilha é muito bom. Isso era mentira, mas um bom motivo para explicar a ação de Alex. Se mais tarde ele der este Venonat para Elise ou Daniel, e eles se lembrarem de como Alex capturou apenas 1 ou 2 Pokémon desta ilha, isso faria parecer extremamente estranho. Como ele deveria explicar isso? Assim, Alex vai até começar a capturar Pokémon que não tenham bom potencial para que seu comportamento não seja incomum. Ninguém vai pensar que é extremamente incomum se Alex pegar 50 Pokémon nesta ilha e houver 2 ou 3 Pokémon Rank S nela. Principalmente nesta ilha onde o potencial dos Pokémon é melhor que a média, segundo o próprio depoimento de Giovanni. Alex e sua equipe continuaram se movendo e começaram a encontrar Pokémon agressivos que atacavam freneticamente o grupo de Alex, embora estivessem claramente em desvantagem. Os Pokémon combativos e agressivos da equipe cuidam desses Pokémon fracos.
Da equipe de Alex, apenas Crobat e Umbreon pareciam gostar de matar Pokémon fracos. Scizor e Blaziken também gostam de lutar, mas não contra Pokémon que são muito fracos, então eles não participaram deste Bloodbath. Maria, Daniel e Elise também tinham Pokémon como Crobat e Umbreon em seu time. Especialmente Elise tem muitos Pokémon que são extremamente cruéis. Mas nenhum dos Pokémon Elise foi o Pokémon mais cruel nesta luta. Este título pertence a Umbreon. Umbreon olhou para o Pokémon atacante com uma expressão de ódio e os tratou como se uma morte normal fosse boa demais para eles. Mesmo que um Pokémon esteja morto, Umbreon não desistirá e mutilará o cadáver deste Pokémon. Umbreon acabou completamente coberto de sangue e até um pouco temido pelos outros Pokémon cruéis. Claro que não o de Crobat e do resto dos Pokémon de Alex. Crobat até mostra uma expressão de orgulho ao olhar para Umbreon. Da mesma forma que um pai orgulhoso olharia para sua filha quando ela trouxesse para casa uma boa nota da escola e a mostrasse a ele. A equipe de Alex viu Umbreon lidar com os inimigos da família muitas vezes para sequer mudar suas expressões para esta carnificina esperada. Pelo menos, ela não tortura aqueles Pokémon. Isso é bom o suficiente, pensou Alex enquanto olhava para os cadáveres desmembrados de tamanhos diferentes. Capítulo 382 Área 4 Hashtag Nível de Perigo. Laranja Líder Pokémon. High Elite Citer Pokémon Raro. Citer Itens Raros. Pechabelry. Na Área 4, Alex e sua equipe começaram a entrar nesta área e verificar se as informações do mapa estavam corretas. Depois de alguns minutos, a equipe de Alex encontrou um arbusto cheio de frutas pecha, o que era um bom sinal. E depois que a equipe de Alex se aprofundou nessa área, ele começou a encontrar até mesmo alguns Citer S. O grupo de Alex foi rapidamente encontrado pelo líder Citer, que rapidamente correu na direção da equipe de Alex com vários outros Citers o seguindo. Gardevoir e Crobat avisaram Alex com antecedência para que esta visita não surpreendesse Alex ou sua equipe. Alex viu 8 Citers correndo rápido pela floresta e ficando na frente de seu grupo. Ele imediatamente olhou as informações do Pokémon mais forte deste grupo, pois ele tem a maior chance de ser o líder deste bando. As espécies de Citer respeitam muito a força, então só faz sentido que o líder seja o mais forte desse Citer S. Pokémon. Citer BV, 58 tipo, Bug. Voador habilidades, enxame gênero masculino potencial, ouro profundo mover, blank ataque rápido, foco de energia, equipe dupla, finta, cortador de fúria. Ataque de asa, agilidade, corte, vento navalha, defesa de ferro, tesoura X, e corte noturno, soco de bala, e golpe duplo, espadas dança, e talento inato. Proteger, M talento inato, asa aéreo, M talento inato, dança da chuva, e os outros 7 Citer, S, também não eram fracos. O mais fraco ainda era um Elite médio no nível 50. Mas nenhum estava no nível Elite superior como o líder Citer. Eles estavam todos entre os níveis 50 e 54. Além disso, cada um desses Pokémon tinha pelo menos Shallow Gold ou potencial melhor. O fato de cada um desses Pokémon ter potencial de classificação S não surpreendeu Alex. Como esses Pokémons deveriam chegar a um nível tão alto se seu potencial é muito ruim? Embora seja possível que Pokémon selvagens de classificação alcancem um nível semelhante, é muito raro para Alex ver um Pokémon nesse nível com tal potencial. Alex até se lembrou de um Pokémon Ranked de nível Elite médio que ficou mais fraco porque ficou muito velho e se tornou um Pokémon de nível Elite baixo. Para Pokémon selvagens de classificação A, o nível Mid Elite é quase o máximo absoluto. Embora um professor Studi tenha sugerido que é possível que Pokémon de classificação A cheguem ao nível 60, isso nunca aconteceu. É apenas teoricamente possível e nunca aconteceu neste mundo. Talvez apenas um Pokémon Deep Silver do tipo Ghost com treinamento ideal por mais 100 ou 1000 anos possa atingir esse nível. Em um dos livros básicos sobre Pokémon neste mundo também existe esta tabela. O nível máximo normal do Pokémon é 39, o nível máximo do Pokémon Bronze é 49. O nível máximo do Pokémon Prata é 60. O nível máximo do Pokémon Ouro é 75. Isso mostra que, teoricamente, um Pokémon Deep Gold pode atingir o nível 75, embora Alex não acredite que algo assim realmente aconteça neste mundo. De acordo com Alex dito, com seu potencial Deep Gold, começou a não subir de nível na velocidade de nível mais rápida após o nível 50. Embora não difira muito no primeiro nível de um Pokémon com classificação SS, as diferenças ficam mais a cada nível. Potente. Alex não acreditava que Dito pudesse atingir o nível 60 em 1 ou 2 anos, muito menos quantos anos Dito levaria para atingir o nível 75. Mesmo que isso aconteça, ele não acha que ainda esteja vivo neste momento. Citer, líder, olhou para os vários Pokémon do grupo de Alex e começou a mostrar uma expressão solene. Ele poderia estimar aproximadamente a força desses Pokémon. Ele tinha muita experiência e também sabia que os Pokémon do treinador eram mais fortes no mesmo nível, então não atacava imediatamente, mesmo que esse grupo entrasse em seu território. Alex viu isso e sorriu. Naquele momento, surgiu-lhe um plano que poderia ajudá-lo a vencer o teste como ele o via. Citer, líder Citer, humano, o que você quer? Alex mostrou uma expressão neutra ao dizer.
quero lhe oferecer um acordo. Citer, líder, só olhou para Alex com olhos frios quando ouviu isso. Ele disse com raiva: Citer, não, saia do meu território. Alex já estava acostumado com as respostas rudes dos Pokémon selvagens aos humanos. Então ele apenas fez uma expressão calma quando ouviu o tom irritado de Citer. Eu vou te dar algo que não só irá evoluir você, mas também seu grupo para um Scizor. Há também uma chance de que durante a evolução você e seu grupo melhorem seu potencial. E o que você tem que fazer para isso é completamente inofensivo e fácil de fazer para o seu grupo. Citer, líder, normalmente recusaria imediatamente, não importando o que o humano dissesse, mas a ideia de se tornar mais forte o fez hesitar por um segundo. Ele não disse nada por alguns segundos. Alex disse com um pequeno sorriso: vamos resolver isso do jeito Citer. Meu Scizor contra você. Se meu Scizor vencer, você me ajudará e seu grupo ainda receberá os itens. E se você vencer, não apenas deixarei seu território, mas também lhe darei os itens como preço. Ele olhou para Citer com um pequeno sorriso enquanto dizia: o que você acha? Citer, líder, pensou por vários segundos, mas não resistiu à tentação. Além disso, ele não achava que perderia para Scizor. Citer, ok, vamos começar. Citer, mas humano, sem truques ou você vai se arrepender. Eu prometo isso. Alex assentiu com uma expressão calma. Ele não tinha intenção de trair esses Pokémon de qualquer maneira. Scizor e Citer começaram a brigar e Alex percebeu que este Citer é tão inteligente quanto um treinador comum. Cerca de um minuto depois, Scizor e Citer quase não tinham mais HP. Scizor usa garra de metal 2.0. Citer começou a preparar seu Aerial Ace de classificação Master quando ele também tinha Protect pronto para usar. Proteger, no nível Mestre, não só pode ser usado 2 vezes em batalhas longas, mas também pode ser usado ao preparar outro movimento. Comparado com Proteger, na classificação Especialista e Normal, onde você não pode fazer isso sem cancelar o movimento de preparação. Embora isso aumente muito tempo de preparação para esta mudança. Por causa dessa desvantagem, Scizor também terminou em primeiro, embora tenha preparado apenas um movimento de classificação normal. Scizor estava usando Metal Claw 2.0 que não tinha nada a ver com o movimento Metal Claw, e era apenas o movimento Fen. Scizor acertou Citer através do escudo de Protect na cabeça com seu movimento. Um golpe crítico. Citer caiu no chão inconscientemente. Capítulo 383. Alex imediatamente foi até Scizor e começou a curá-lo. Embora ele já esperasse que Scizor vencesse, o Citer, líder, era mais forte do que ele pensava e Citer quase conseguiu derrotar Scizor. Sem a ajuda de Alex, Scizor provavelmente perderia para Citer. Alex caminhou em direção ao inconsciente Citer, líder, com uma Hyper Potion na mão. Os outros 7 Citers imediatamente mostraram uma expressão agressiva quando viram Alex se aproximando de seu líder. Alex mostrou um sorriso inofensivo ao dizer: só estou tentando curá-lo. Não vou machucar você ou seu líder. Os outros 7 Citers mostraram suspeita, mas quando olharam para os outros Pokémon do time de Alex, eles sabiam que o time de Alex era muito mais forte que o seu grupo. Se este humano realmente quisesse prejudicar o grupo deles, ele poderia facilmente derrotar o grupo com sua força direta. 7 Citers pararam de mostrar linguagem corporal agressiva e deixaram Alex se aproximar de seu líder. Alex começou a curar a Citer, líder, e esperou ela acordar. Passaram-se apenas alguns minutos antes que o Citer, líder, acordasse. Ele olhou primeiro para seu corpo e percebeu que estava completamente curado. Citer, líder, entendeu imediatamente quem devia ter feito isso e começou a olhar para Alex com uma expressão confusa. Por que você está fazendo isso? Ele não conseguia entender porque esse humano simplesmente não matou ele e seu grupo. Os fortes comem os fracos. Todo o resto era estranho para Citer. Alex mostrou uma expressão pensativa ao dizer: você não confia em mim. Você se esqueceu completamente do que eu disse antes ou tinha tanta certeza de que era mentira? Citer, líder, ficou ainda mais confuso ao ouvir a resposta de Alex. Obviamente isso era mentira, certo? Nunca ouvi falar de um humano dando a Pokémon selvagens algo que não fosse inútil. Alex pensou com uma expressão irritada. Aqueles bastardos nesta ilha tornam difícil para todos negociarem com Pokémon. Ele não conseguia entender por que as pessoas neste mundo tentavam tantas vezes enganar Pokémon selvagens nas negociações. Alex não pensava isso por questões morais, mas porque achava que era extremamente contraproducente. Se a equipe Rocket estabelecer um bom relacionamento com os fortes grupos de Pokémon nesta ilha e negociar com eles itens para alimentação e itens de evolução a longo prazo, eles poderão ganhar quantias extremamente grandes de dinheiro, especialmente se eles permanecerem nesta ilha por muito tempo. Os humanos no mundo Pokémon são muito ruins em negociações ou pelo menos não tão experientes quanto os humanos no meu mundo. Alex, que agora percebeu o quão raro é o comércio entre Pokémon selvagens e humanos, sorriu. Se ele pretende construir uma base em Hoenn, usará esse conhecimento. Alex, que estava de bom humor, disse com um sorriso: eu não menti para você. Darei a você os itens prometidos assim que você me ajudar. Citer, líder, ainda mostrou uma expressão desconfiada quando disse: ainda não confio em você. O que o impede de não me dar os itens depois de ajudá-lo?
Alex recuperou 4 itens do tipo Steel, que juntos valem 100 mil Pokédolars, de seu dispositivo TRH. Esses itens não valiam muito para Alex, mas para Citer eram tesouros incríveis. Ele dá esses 4 itens do tipo Steel ao Citer, líder, quando diz: "Vou te dar metade agora e metade quando você completar a tarefa." Citer, líder, revelou uma expressão chocada. Depois desse choque, ele parou de olhar para Alex com uma expressão desconfiada. Ele dá esses 4 itens do tipo aço para 4 de seus subordinados e eles imediatamente começam a evoluir quando os tocam. Alex, vendo que Citer não pegou nenhum item para si, mostrou uma expressão um pouco confusa. Citer, líder, viu isso e explicou: "Embora esta evolução seja mais forte, ela não é perfeita. Minha forma atual é mais rápida." Alex perguntou: "Como você sabe disso?" Citer, líder, responde com uma expressão suave e instinto. Alex já achava que esse era o motivo, embora não entendesse muito bem o porquê. Este instinto parece ser diferente do instinto do velho mundo de Alex. Por que essa diferença acontece exatamente? Alex não tem ideia, mesmo que suspeite que isso tenha algo a ver com os deuses ou com os Pokémon lendários de sangue puro deste mundo. Pokémon lendários de sangue total podem realmente ser considerados deuses. Afinal, eles são as criaturas mais fortes do mundo e mesmo os mais fracos não podem ser mortos pelos humanos. Mesmo que pareça que só foi tentado uma vez há muito tempo. Citer, líder, perguntou: "Humano, o que exatamente você quer que façamos?" Alex sabia que este Citer, líder, não assumiria nenhuma tarefa que fosse muito perigosa, embora ele não tivesse intenção de mandá-los para a morte de qualquer maneira. Ele disse com uma expressão séria: "Nesta ilha há 2 outros grupos de humanos com uma força semelhante ao meu grupo. Mim sem que eles percebam que você está fazendo isso por mim." Citer, líder, entendeu que esta missão não era realmente isenta de perigos. Embora os humanos não ataquem Pokémon com frequência se não atacarem primeiro, isso ainda pode acontecer. Não é uma tarefa totalmente segura, mas também não é perigosa. Citer, líder, sentiu que esta missão não era tão problemática e esses itens deste humano valem a pena. Ele aceitou a tarefa de Alex e começou a chamar os outros pequenos grupos de Pokémon nesta área com seu grupo de Citer. Por ser o governante da Área 4, ele pode facilmente obter a ajuda de grupos de Pokémon mais fracos dessa Área 4. Para coletar informações, esse grupo de Pokémon mais fracos é extremamente útil. Alex, que viu que Citer, líder, poderia invocar tantos Pokémon, sorriu. Embora esses Pokémon sejam extremamente fracos e não representem uma ameaça ao seu grupo, eles ainda são extremamente úteis para tarefas de reconhecimento. Alex deu um sorriso quando o grupo do Citer se dividiu e começou a procurar por seu oponente por ele. Tudo isso por apenas 200 mil Pokédolars. Alex trata centenas de milhares de pessoas como pequenas mudanças. Capítulo 384. Um grupo de Luxray senta-se em uma floresta enquanto espera o nascimento de uma nova geração de Shinx. 4 ovos foram protegidos pela matilha enquanto aguardam a eclosão desses ovos. Esta foi a nova geração da Shinx que nascerá em breve. O primeiro dos 4 ovos começou a se mover. A casca do ovo foi lentamente sendo destruída por dentro e uma Shinx tornou-se visível para o grupo Luxray. Este Shinx era um Pokémon especial de sua espécie. Não só este Shinx tinha quase 90 centímetros de altura logo após o nascimento, mas imediatamente cercou seu corpo com energia do tipo elétrico. Média, 50 centímetros. Normalmente, um Pokémon recém-nascido leva pelo menos 1 ou 2 dias antes de poder usar seu tipo de energia. Este Shinx masculino não era apenas mais alto do que qualquer Shinx que o grupo Luxray já tinha visto, mas também o Shanks mais talentoso já visto. No mundo Pokémon onde os fortes comem os fracos, os fortes são sempre respeitados. Para a matilha, esse talento Shanks é extremamente útil para a sobrevivência futura da matilha. Este Shinx foi tratado particularmente bem pela matilha. Ele obteve a maior e melhor comida de todos os 4 Shinx. Ele conseguiu comida ainda melhor do que muitos Luxio conseguiram. Ele era o mais protegido do bando de todos os 4 Shinx. Ele obteve a maior aprovação da matilha e de seus membros. Ele era muito admirado por todos os outros 3 Shinx e sempre poderia brincar com ele sem esforço, se quisesse. Ninguém o rejeita. Todo mundo é legal com ele. Até que um dia algo inesperado aconteceu. A matilha foi atacada por outro grupo Pokémon. A força dos inimigos era semelhante à matilha Luxray, então a matilha não podia se dar ao luxo de usar um Luxray poderoso para proteger os 4 Shinx. Apenas um Luxio protege os 4 Shinx enquanto a matilha se defende dos atacantes. Infelizmente, o esconderijo foi encontrado por um dos atacantes durante esta luta caótica. Este atacante era um Olduon de nível Elite e quando viu quem estava defendendo esta comida sorriu. Esse sorriso pareceu extremamente assustador para Shinx quando viu os dentes afiados deste Olduon. Olduon não perdeu tempo e rapidamente matou Luxio que não teve chance de fazer nada. Ele ficou inconsciente com o movimento e depois teve sua garganta mordida pelo Olduon. Olduon estava com muita fome e já estava começando a dar uma mordida no Luxio morto, enquanto os 4 Shinx apenas assistiam com expressões de medo enquanto tudo isso acontecia. Nenhum dos 4 Shinx, está tentando proteger o outro ou impedir este Olduon.
Até o grande e talentoso Shinx ficou paralisado de medo. Se este Oduon não tivesse bloqueado a única rota de fuga, ele já teria fugido há muito tempo. Shinx só queria ficar o menor possível enquanto esperava que sua matilha repelisse com sucesso os atacantes. Oduon observou os 4 Shinx, enquanto ele comia e começou a notar algo especial. Já viu muitos Shinx, mas nenhum tão grande quanto este Shinx. Embora o tamanho de um Pokémon não seja necessariamente sinônimo de talento, não é um mau indicador. A matilha Oduon e a matilha Luxray não lutaram entre si pela primeira vez e muitas vezes se encontram enquanto caçam outros alimentos. Nenhum dos grupos foi forte o suficiente para exterminar o outro grupo sem baixas extremas, de modo que nenhum deles lutasse até a morte se encontrassem. Normalmente, o bando Oduon nunca atacaria o igualmente poderoso bando Luxray. Mas como recentemente o líder do Oduon perdeu sua companheira e estava de péssimo humor por causa disso, esse ataque aconteceu. O Elite Oduon começou a parar de comer e começou a preparar um movimento. Todos os 4 Shanks mostraram extremo pavor em suas expressões quando viram que esse monstro começou a preparar um movimento. Nenhum deles era forte o suficiente para resistir a tal ataque. Mesmo que não estejam inconscientes e tenham plena energia vital, seus corpos não conseguem resistir a um ataque tão forte. O primeiro alvo de Oduon foi o enorme Shinx. Ele correu bem na frente de Shinx e usou o Fire Fang para matá-lo rapidamente. Shinx sabia que iria morrer de qualquer maneira, mas ainda não estava pronto para desistir. Ele bloqueou o pescoço com uma perna dianteira para que a presa de fogo não causasse danos fatais. Shinx consegue proteger com sucesso o pescoço com a perna, mesmo que o preço seja muito alto. A presa de fogo de Oduon não apenas cortou uma das patas dianteiras de Shinx de seu corpo, mas também o derrubou inconsciente no chão. A perna dianteira direita de Shinx era agora apenas um coto queimado e não podia mais ser usada para correr ou mesmo andar. Oduon mostrou uma expressão irritada quando viu que o Shinx brilhou desnecessariamente para evitar morrer instantaneamente. Naquele exato momento, a Elite Oduon ouviu um uivo do líder Oduon. Oduon ainda teve tempo suficiente para matar este Shinx de 3 patas, mas decidiu matar outro Shinx. Ele raciocinou, mesmo que este Shinx sobrevivesse, para este Shinx não seria necessariamente mais agradável do que morrer agora. Enquanto fugia, este Oduon começou a preparar um movimento, e enquanto ainda estava ao alcance para acertar esse movimento, ele usou Dark Pulse para matar um dos outros 3 Shinx. O Shinx-alvo deste movimento tentou se esquivar, mas não conseguiu e foi atingido no corpo. Um cadáver ensanguentado caiu no chão. Oduon mostrou um pequeno sorriso ao ver isso. Então comecei a correr para a floresta. Depois de apenas alguns segundos, um grupo de Luxray entrou na caverna onde viram o cadáver de Luxio e Shinx. Eles também viram como o talentoso Shanks havia perdido uma das patas dianteiras. O líder Luxray revelou uma expressão de raiva ao ver isso. Embora tenham assustado com sucesso o grupo de Oduon, eles perderam o Shinx mais talentoso que este bando já viu. Embora Shanks ainda não estivesse morto, ele agora era completamente inútil aos olhos do líder Luxray. O que esse Shinx deve fazer se não funcionar corretamente agora? Agora é um desperdício completo. Embora o líder Luxray não tenha afugentado o Ainx de 3 pernas imediatamente, ele não usou frutas para acelerar a cura daquele Shinx. Depois de várias horas, o Shanks de 3 pernas conseguiu acordar. O Shinx de 3 pernas teve sorte porque seu ferimento foi fechado pelo fogo do ataque, ou ele sangraria até a morte. Shinx não recebeu ajuda da matilha. Shanks olhou para seu ferimento e perdeu a perna dianteira com uma expressão extremamente triste. Ele começou a chorar pela primeira vez na vida. Os outros 2 Shinx viram isso e queriam ir em direção ao Shanks de 3 pernas para animá-lo, mas foram parados por um olhar do líder Luxray. O líder Luxray tinha uma expressão indiferente quando disse que esta matilha não tinha mais espaço para este fraco Shinx. Depois disso, sem esperar pelas respostas dos 2 Shinx, ele ligou para o resto da matilha. O líder Luxray achou que o intervalo era longo o suficiente para recuperar resistência e energia vital suficientes. Ele fez com que a matilha fosse afastada daquele lugar. Agora que o Oduon Pack encontrou sua localização, não é um lugar realmente seguro para ficar. O grupo de Luxray e Luxio seguiu imediatamente sem sequer olhar na direção do Shinx de 3 pernas. Os 2 Shinx eram bons amigos e companheiros de brincadeira do Shinx de 3 pernas, então hesitaram em seguir o bando. Mas depois de alguns momentos, os 2 Shinx também começaram a seguir o bando com um olhar triste. O Shinx de 3 pernas apenas assistiu com lágrimas nos olhos como tudo isso aconteceu. Ele não entendia mais o mundo. Por que tudo isso aconteceu? O que isso fez de errado? Capítulo 385. Alex não esperou na Área 4 e começou a olhar ao redor da Área 4. Esta ilha é muito grande e não é fácil encontrar um pequeno grupo de Pokémon nesta ilha. Pelo menos não dentro de 1 ou 2 horas. Alex preferiu aproveitar o tempo para ler as informações de outros Pokémon do que esperar aqui por várias horas e não fazer nada. Ele só teve que esperar 40 minutos antes de encontrar outro Pokémon Borne S-Rank. Pokémon, Rattata BV, 12 tipo, normal habilidades, fugir gênero masculino potencial, ouro raso mover, chicote de cauda, ataque rápido, foco de energia.
Mordida, talento inato. Sunny Day, talento inato. Rain Dance, talento inato. Tackle, sorte. Mas o que há de errado com aquele Rattata? Dia de sol e dança da chuva? Porra, se houvesse um terceiro movimento climático, eu pensaria que Rattata pensava que ele era um deus do clima, pensou Alex quando viu o status deste Pokémon. Esta ilha realmente tinha muitos Pokémon com bom potencial. Infelizmente, este Pokémon era fraco demais para Alex incluir em sua equipe. Embora Kyndra tenha o mesmo potencial deste Pokémon, esses dois Pokémon não são comparáveis na opinião de Alex. Espécies de Pokémon Kyndra, habilidades e movimentos de talento inato são muito melhores. Este Rattata é provavelmente o pior Pokémon Borne S-Rank que Alex já viu. Alex nem tinha certeza se Tackle era o pior ou melhor movimento de talento inato de Rattata. Foi difícil dizer. Sunny Day e Rain Dance são muito ruins, mas podem ser úteis em alguns confrontos. Ele parou de pensar nisso e começou a capturar esse Pokémon. Alex também captura muitos Pokémon relativamente sem talento que tentam atacá-lo. Maria, Daniel e Elise também ocasionalmente pegam alguns Pokémon que consideram interessantes. O grupo de Alex passou por uma pequena caverna e viu um Pokémon de 3 pernas caído sem vida no chão. Este Pokémon de 3 pernas era um Shinx e não se moveu mesmo quando o grupo de Alex veio em sua direção. Não parece ter medo da equipe de Alex. Ou pelo menos não demonstrou emoção. Alex verificou as informações deste Pokémon. Pokémon, Shinx BV 9 tipo, elétrico habilidades, Guts, habilidade oculta gênero masculino potencial, ouro movimentos, enfrentar, olhar malicioso, atacar, talento inato carga selvagem, M talento inato cauda de ferro, e talento inato fachada. E Alex ficou muito surpreso ao ver as informações sobre este Pokémon. Não era apenas um Pokémon Born Gold, mas também tinha 3 movimentos Innate Talent muito bons. Além disso, a habilidade Guts era muito boa, especialmente com esses 3 movimentos de talento inato. A única desvantagem deste Pokémon é que ele tinha apenas 3 pernas. Esta é uma grande desvantagem e afetará muito a velocidade deste Pokémon. Embora Shinx não seja completamente inútil, é difícil ser genuinamente eficaz quando sua velocidade é tão ruim. No entanto, Alex conheceu um professor do Professor Valier que pode resolver este problema. Este professor se especializou em próteses Pokémon e ainda hoje consegue criar uma prótese de carne e osso que se adapta perfeitamente ao Pokémon. Mas esse processo leva um tempo relativamente longo e precisa do sangue do Pokémon que deverá receber essa prótese. Além disso, é muito caro. Uma opção mais fácil seria se Alex tivesse perdido a perna daquele Shinx e essa perna não estivesse em mau estado. Se for essa circunstância, o Joy Clan pode recolocar esta perna no Pokémon que a perdeu. Esta opção também é muitas vezes mais barata que a primeira. Infelizmente, movimentos de cura como o Real Pulsing de Gardevoir não podem regenerar membros, então Alex só tinha essas duas opções. Mesmo com a perna do Shinx, Real Pulse não consegue recolocá-la. Bastiodon, que veio primeiro antes de Shinx, olhou para ele com um olhar curioso. Ele perguntou, por que você está sentado aqui assim? Você não tem medo de ser comido por Pokémon mais fortes? Shinx olhou para Bastiodon com olhos sem emoção por alguns segundos antes de olhar para baixo novamente. Ele ignorou Bastiodon, que era ainda mais forte que seu antigo líder da matilha. Bastiodon não ficou bravo quando viu isso e apenas disse, você não quer conversar? Desculpe, eu não queria incomodar você. Shinx, ao ouvir isso, mostrou uma expressão confusa. Ele não tinha mais uma expressão sem emoção. Sua surpresa dominou tudo naquele momento. Ele olhou para Bastiodon e disse, por que você pede desculpas? Você é muito mais forte do que eu. Não faz sentido. Bastiodon mostrou uma expressão pensativa ao ouvir isso. Depois de alguns momentos, ele responde, não sei. Parece certo. Alex, que chegou ao lado de Bastiodon naquele momento, ouviu toda a conversa. Ele estava respondendo por Bastiodon. Os fortes sempre podem escolher o que querem fazer e ser. Bastiodon é Bastiodon e ninguém pode forçá-lo a ser outra coisa. Pelo menos enquanto eu e meus Pokémon ainda estivermos vivos. Shinx apenas olhou para Alex sem palavras por alguns segundos. Parece que ele não queria falar com Alex. Gardevoir disse telepaticamente a Alex. Pai, esse Shinx está fingindo não ter emoção, mas sinto muita emoção desse Shinx. Raiva, ódio, tristeza, solidão e muitos outros. Este pequeno Pokémon parece estar passando por um momento difícil agora mesmo. Alex concorda com as palavras de Gardevoir. Ele também sentiu que este Pokémon ainda não havia desistido completamente do mundo. Ele mostrou um pequeno sorriso ao dizer, você não acha que é melhor me seguir e ver o que acontece do que ficar aqui, esperando sua morte? Shinx apenas lançou um olhar confuso para Alex enquanto dizia, por que você me quer? Sou completamente inútil neste estado. Alex respondeu em tom sério. Você só é completamente inútil quando pensa que é completamente inútil. Por que você desiste tão facilmente? Você tem uma perna a menos, mas isso não torna seu talento ou vontade automaticamente mais fraco. Você ainda pode ser um Pokémon forte. Os olhos de Shinx começaram a brilhar quando ouviu isso. Realmente, eu posso ser forte.
Alex ficou muito satisfeito com a expressão de Shinx e disse, além disso posso ajudá-lo a encontrar um substituto adequado para sua perna, então não será difícil para você ficar forte. Shinx mostrou uma expressão surpresa e confusa. Oh, que? Por que você não me conta isso antes? Alex respondeu no tom mais brincalhão possível. Por quê? Por que você acha que eu fiz isso? Crobat, ao ouvir isso, suprimiu sua compulsão de lançar uma bola sombria na cara de seu treinador. Ele não conseguia entender por que seu treinador às vezes é tão inteligente e sério e às vezes tão chato. Shinx olhou para Alex sem palavras por alguns segundos. Então, com um pequeno sorriso, ele começou a dizer, você é estranho, mas acho que vou me encaixar bem nesse time. Capítulo 386. Depois que Alex pegou Shinx, ele voltou ao local onde conheceu o líder Citer. Shinx e Alex tiveram uma conversa agradável lá atrás. Ambos aprenderam muito um com o outro. Alex também disse a Shinx para ficar na Pokébola enquanto eles estivessem na floresta. Ele poderia sair se eles estivessem descansando ou comendo, mas caso contrário, ele deveria ficar em sua Pokébola. Shinx era muito fraco, e o movimento de um Pokémon de elite intermediária ou tardia pode matá-lo instantaneamente. Alex não quer correr riscos. Shinx entendeu a preocupação de Alex e aceitou com uma expressão extremamente feliz. Ele ficou realmente encantado por Alex estar tão preocupado com sua segurança. Ele também começou a conversar com os outros Pokémon do grupo de Alex no caminho de volta. Shinx também fala com os outros Pokémon quando o grupo de Alex estava esperando pelo pacote Citer. Shinx teve o melhor relacionamento com Alex, Bastiodon, Gardevoir e depois Blaziken. Ele conversou mais com esses Pokémon. Alex conseguia entender porque ele se dava bem com Bastiodon e Gardevoir, o Pokémon que conversou com ele pela primeira vez, mas não entendia por que Blaziken estava entre eles. Mas ele só precisava pensar por um momento para entender por que isso estava acontecendo. Bastiodon e Blaziken são quase inseparáveis desde pequenos e é muito raro que não estejam próximos um do outro. Embora todos os Pokémon de Alex se deem bem, talvez não Scizor e Crobat, eles não falam com todos os Pokémon da mesma forma. Alex entende muito bem seus Pokémon e sabe qual Pokémon fala mais com qual Pokémon. Ele pode até fazer uma lista mentalmente. Top 3 de cada Pokémon. Crobat, Scizor, Gardevoir, dito. Scizor, Crobat, Gardevoir, Blaziken. Gardevoir, extremamente equilibrado. Idem, Crobat, Banette, Gardevoir. Bastiodon, Blaziken, Gardevoir, Ninetales. Blaziken, Bastiodon, Umbreon, Scizor. Umbreon, muito equilibrado. Ninetales, Banette, Gardevoir, Bastiodon. Banette, Ninetales, Umbreon, idem. Sveilous, Umbreon, Gardevoir, Kindra. Kindra, Sveilous, Gardevoir, Umbreon. Shinx, Bastiodon, Gardevoir, Blaziken. Alex só teve problemas com Gardevoir e Umbreon para concordar sobre quais 3 Pokémon esses dois Pokémon conversavam mais. Gardevoir e Umbreon conversaram tanto com todos os Pokémon do grupo de Alex que é extremamente difícil dizer exatamente. Esses dois também são os 2 Pokémon que mais contribuem para o clima muito bom do grupo de Alex. Alex ficou muito feliz por ter esses 2 Pokémon em seu time. Alex esperou quase 2 horas antes que um Citer voltasse com um grupo de Pokémon fracos. Ele perguntou telepaticamente, você os encontrou? Citer respondeu com uma expressão séria, não sei se este é o grupo que você está procurando, mas encontrei um grupo de 2 humanos com muitos Pokémon. Alex perguntou, esses 2 humanos eram mulheres? Citer não disse nada por alguns segundos. Depois de um pouco de hesitação, ele disse, não consigo distinguir o sexo dos humanos. Sério? Deveria ser mais fácil dizer o gênero dos humanos do que dos Pokémon, certo? Ou ele também não consegue dizer o sexo de sua própria espécie de Pokémon? Alex ficou muito confuso quando ouviu isso. Ele olhou para seu Pokémon com um olhar curioso como, você consegue dizer o sexo dos humanos? Ele ouviu uma resposta positiva de quase todos os seus Pokémon. Apenas Shinx e Sveilous não disseram nada. Alex conseguia entender por que o jovem Shinx não conseguia fazer isso, mas o fato de Sveilous ter um problema com isso o preocupava um pouco. Sveilous era um Pokémon muito amigável, fora o fato de gostar de mordiscar coisas e pessoas. Após sua evolução, ele até começou a morder coisas ou pessoas com uma cabeça e falar com a outra ao mesmo tempo. Ele sentiu que Sveilous usou muito do seu tempo livre mordendo coisas ou pessoas e que o conhecimento geral de Sveilous é verdadeiramente insuficiente. Alex só podia esperar que o hobby de Sveilous terminasse quando ele evoluísse para Hydreigon. Ele olhou para Citer e perguntou, os 2 humanos tinham 2 inchaços no peito? Citer mostrou uma expressão pensativa ao dizer, ah sim, os peitos desses humanos não eram retos. Você consegue descobrir quais humanos são mulheres com esse método? Alex respondeu com um sorriso, sim, quase sempre deve funcionar. Então ele disse com uma primeira expressão, leve-nos rapidamente ao lugar onde você a encontrou. Janine e seu subordinado não estavam com a equipe de Marco agora, então Alex queria aproveitar isso imediatamente e derrotá-la imediatamente. Crobat imediatamente pegou Alex em seu carrinho de bebê e começou a seguir Citer.
O resto da equipe de Alex faz o mesmo e segue Citer liderando o grupo. Alex disse telepaticamente a todos os seus Pokémon e subordinados, enquanto se move, use todos os movimentos de buff do mestre e do especialista para se tornar mais forte. Como Alex não quer perder tempo e quer derrotar Janine o mais rápido possível, ele não queria ficar parado e esperar que seus Pokémon se fortalecessem da melhor forma. Alex acreditava que seus Pokémon com este buff são definitivamente mais fortes que os Pokémon de Janine e que seus 3 subordinados são mais fortes que o único subordinado, de Janine. Citer levou apenas 10 minutos para colocar o grupo de Alex a 300 metros da equipe de Janine. Janine ainda não tem ideia de que Alex a encontrou. Ela não tinha pensado no fato de que aqueles Pokémon selvagens fracos pelos quais ela passa são espiões de Alex. Alex não conseguia vê-la daquela distância, mas sabia pelos seus espiões que ela estava a apenas 300 metros dele. Ele não queria se aproximar porque o Crobat de Janine pode facilmente localizá-lo e sua equipe se ele chegar perto. Embora seu Crobat possa contrariar isso um pouco, fica mais difícil quanto mais perto Alex e seu grupo ficam. Somente se seu Crobat fosse muito mais forte que o Crobat de Janine, Alex poderia se aproximar com relativa certeza. Alex mostrou uma expressão séria ao dizer: ok, prepare todos também. Vamos todos fazer uma corrida de 250 metros juntos e então atacar imediatamente Janine e seu subordinado. Ele olhou para Maria, Elise e Daniel enquanto dizia: vocês 3 e seus Pokémon também cuidarão do subordinado de Janine. Alex não sabia o quão forte era o único subordinado de Janine, então ele jogou pelo seguro e empregou todos os seus 3 subordinados como o único subordinado de Janine. 3, 2, 1, vá! Capítulo 387. O grupo de Alex correu pela floresta em um ritmo extremamente rápido. Quando estavam a apenas 150 metros de Janine, o grupo de Alex começou a sair da floresta densa e chegar a um local com menos árvores e uma vista aberta. O grupo de Janine está comendo e descansando nesta área aberta. Ou eles fizeram isso antes do grupo de Alex iniciar o sprint. Por causa do aviso de Janine Crobat, todo o grupo parou imediatamente e todos os Pokémon estavam prontos para o ataque de Alex. Alex aproveita o tempo enquanto seus Pokémon se aproximam para ver as informações de todos os Pokémon. Pelo menos todos os Pokémon que ele podia ver. Ele não teve tempo suficiente para examinar atentamente todas as informações, então não sabe nada sobre quase todos os Pokémon além do nível. Pokémon, Crobat BV, 54 tipo, Veneno Voador habilidades, Foco interno sexo, Feminino potencial, Diamante raso movimentos, Absorver, Supersônico surpreender mordida, ataque de asa, raio confuso game, rápido, neblina, sanguessuga de vida, e olhar maligno, Venoshock, corte de ar, veneno cruzado. Talento perfeito, bomba de lodo, M talento perfeito. Tóxico, MTM proteger, TM voar, MTM fachada, TM roas e TM. Substituto TM ladrão, TM equipe dupla, TM. Tormento TM, asa de aço, TM, retorno, TM, X tesoura, Pokémon, Venomoth BV, 56 tipo, veneno, inseto habilidades, Wonder Skin, habilidade oculta sexo, feminino potencial, diamante raso movimentos, desabilitar, previsão, enfrentar, supersônico, confusão, pó venenoso, raio psíquico, esporo de atordoamento, feixe de sinal, pó do sono, M rajada, vida sanguessuga, cabeçada zen, presa venenosa, talento perfeito, psíquico, M talento perfeito, bug. Buzz EM, TM proteger, TM equipe dupla, MTM fachada, TM roas, MTM substituto, TM bola de energia, e TM bomba X Lud e Janina. Venomoth de classificação SS no nível 56, Shallow Diamond, SS Rank Crobat no nível 54, Shallow Diamond. Ariados Rank S no nível 54, Deep Gold, Ariados Rank S no nível 54, Deep Gold, Veezin Rank S no nível 53. Deep Gold, Drapion Rank S no nível 53, Deep Gold, Toxicruac Rank S no nível 51, Ouro, S Rank Alakazam no nível 43, Shallow, Gold Mia, Venusaur Rank S no nível 54, Deep Gold Vileplume Rank S no nível 52, Ouro Victreebel Rank S no nível 51, Ouro Executor Rank S no nível 50, Ouro, Tropius Rank S no nível 47, Ouro Raso. O grupo de Alex estava a menos de 50 metros de distância e todos começaram a preparar seus movimentos. Gardevoir não prepara nenhum movimento e sua única tarefa é interromper o teletransporte do Alakazam. Felizmente ela era muito mais forte que Alakazam, o que torna esta tarefa muito mais fácil. Gardevoir disse telepaticamente: pai, levarei 10 segundos para bloquear um espaço de 200m x 200m. Alex sabia que é extremamente difícil impedir diretamente um Pokémon de usar teleporte, e que já é extremamente rápido para um tipo psíquico. Pokémon para fazer isso em apenas 10 segundos. Se Alakazam tivesse o mesmo nível de Gardevoir, Gardevoir levaria mais de 5 minutos.
Alex só teve que evitar que todos os Pokémon de Janine e Janine tocassem Alakazam ao mesmo tempo por 10 segundos para que ele pudesse tirar essa possibilidade de fuga. Janine, para surpresa de Alex, não tenta fugir imediatamente e deixa cada um de seus Pokémon usar os movimentos que prepararam. Assim que todos os Pokémon estiverem dentro do alcance, eles começam a usar qualquer um dos movimentos de combate de longa distância que prepararam com antecedência. 40 Pokémon usam movimentos quase simultaneamente e esta paisagem agradável se tornou um campo de batalha caótico. Embora a maioria dos movimentos tenha acertado o alvo, alguns falharam e mudaram o cenário. Além disso, muita poeira foi levantada do chão e Alex não conseguia ver a situação da maioria dos Pokémon neste campo de batalha confuso. Alex estava sozinho um pouco mais longe do campo de batalha quando começou a usar sua energia psíquica para ver o que estava acontecendo através da poeira. Para sua surpresa, ele encontrou uma silhueta humana correndo em sua direção com uma velocidade ridícula. Essa silhueta também estava a apenas 30 metros de Alex, em um lugar onde Alex não estava olhando. Aparentemente, Janine não só tinha as habilidades sobre-humanas de seu pai, mas também era igualmente habilidosa como ele em se esgueirar. Alex não ficou assustado quando viu quão rápida e habilidosa Janine era. Ele não era mais o mesmo humano fraco do início de sua jornada. Cobertura, aprimoramento de dureza? O corpo de Alex foi amplificado com sua energia psíquica e quase todo o seu corpo tornou-se duro como aço. Além disso, sua força física e velocidade melhoraram ligeiramente. Janine estava a apenas 10 metros de Alex quando percebeu que o corpo de Alex estava mudando. Ela sabia que Alex era um médium, mas não achava possível que um médium de nível 3 pudesse usar a cobertura tão bem quanto Alex, especialmente quando ela olha para a idade de Alex. Embora os ninjas, assassinos, sejam combatidos por médios, Janine não achava que perderia para Alex. Ela tem muita experiência em luta desde muito jovem e já lutou com alguns médios. Mesmo sem seu ataque furtivo, ela acreditava que venceria Alex. Janine imediatamente jogou uma kunai na cabeça de Alex. Alex rapidamente usa a mão para proteger os olhos. Seus olhos são um dos poucos lugares no corpo de Alex que não são igualmente duros como aço. Janine aproveitou esse momento para se aproximar de Alex e esfaqueá-lo com uma nova kunai na mão. Ela mirou na articulação do joelho de Alex. A articulação do joelho de Alex cobriu a maior parte do tempo e apenas uma pequena parte ficou vulnerável a ataques. Mas Janine atingiu exatamente esta pequena área enquanto Alex ainda estava em movimento. Alex era relativamente inexperiente neste combate de alto nível, mas também não era completamente sem experiência. Em sua antiga vida, ele era um boxeador relativamente habilidoso e também tinha alguma experiência em lutas de rua. Ele era muito pior que Janine, mas não estava indefeso. Depois de proteger os olhos, Alex entendeu o que provavelmente aconteceria a seguir. Alex não tentou se esquivar do próximo ataque de Janine e usou esse instante para organizar um soco forte. O plano de luta de Alex desde o início era, golpe por golpe. Ele viu Janine chegar extremamente perto da parte inferior de seu corpo e sentiu uma dor aguda. Felizmente, seu corpo estava cheio de adrenalina, então a dor não o paralisou completamente. Além disso, Janine não conseguiu esfaquear seu joelho profundamente. O punho direito de Alex voou em direção à cabeça de Janine com uma velocidade desumana. Em um caso normal, Janine não teria chance de evitar os ataques rápidos, especialmente depois que ela atacou a si mesma. Mas a outra mão de Janine começou a fazer um sinal estranho pouco antes do soco de Alex atingir a cabeça de Janine. Alex de repente viu fumaça e seu soco atingiu um pedaço de madeira. O pedaço de madeira foi completamente destruído pelo golpe, mas Janine não apareceu. Embora Alex pudesse perceber que ela estava a apenas 10 metros dele, Alex mostrou uma expressão irritada ao ver isso. Porra, estou aqui no mundo de Naruto? Quais são essas habilidades idiotas? Capítulo 388. Alex tentou correr atrás de Janine, mas depois percebeu, após uma breve dor, que seu joelho direito estava machucado demais para ele correr agora. Ele quase caiu no chão tentando correr. Embora ele ainda consiga ficar de pé, sua mobilidade é muito restrita. Maria, Elise e Daniel também eram próximos de Alex, mas ninguém era forte o suficiente para fazer nada. Nenhum desses três tinha corpos sobre-humanos ou eram médios. Mas a mentalidade deles mudou quando os três viram Alex se machucar. Ou para pelo menos um dos três mudou. Maria correu em direção a Janine com uma pequena faca, punhal, depois de ver que Alex estava ferido e em apuros. Maria sabia que não era forte o suficiente para machucar Janine com aquela arma, mas ignorou esse fato quando viu Alex se machucar. Ela só espera que Alex ganhe um pouco de tempo. Janine viu Maria atacando desde o início e evitou facilmente. Então ela agarrou o pulso de Maria e quebrou o pulso que segurava a adaga. H.U. Ai! Maria não era muito sensível à dor, mas a dor da mão quebrada a fez gritar. Janine ignorou o grito de dor de Maria e a empurrou no chão com o braço quebrado. Ela mostrou uma expressão indiferente enquanto os gritos de Maria ficavam mais altos enquanto ela tratava cruelmente aquele braço quebrado. Ela até pisou em uma das pernas de Maria quando Maria estava no chão. Com essa ação, ela também quebrou a perna de Maria. A expressão de Alex se transformou em pura raiva quando viu isso.
Ele esqueceu a dor no joelho naquele momento e correu na direção de Janine. Ele grita ao mesmo tempo: Janine, que porra você está fazendo? Você quer morrer? Janine mostrou uma expressão emocionada ao responder: Não se preocupe, não a matei. Não é um ferimento com risco de vida. Não quero quebrar as regras. Só queria incapacitá-la. A expressão de Alex se acalmou um pouco ao saber que a vida de Maria não corria perigo. Embora ainda esteja muito zangado pela dor que Janine causou a Maria, ele suprimiu essa raiva da melhor maneira que pôde. Não era um bom momento para agir sem pensar. Felizmente, lesões como ossos quebrados e lesões semelhantes são muito fáceis de curar neste mundo. Esses ferimentos de Maria não a afetarão no futuro. No mundo Pokémon, um resfriado é mais difícil de curar do que um braço quebrado. Depois de derrotar Maria, Janine começou a correr em direção a Alex novamente com sua kunai na mão. Ela também sabia que os Pokémons de seu time provavelmente não venceriam o time de Alex. Então sua única chance agora era derrotar Alex, então remover este relógio eletrônico de aparência estranha de seu corpo. Então ela pode desqualificar Alex com alguns botões. Depois disso, os Pokémon ou humanos da equipe de Alex não podem interferir neste teste e ela venceu mesmo que todos os seus Pokémon tenham sido derrotados. Alex também sabia disso, mas mostrou uma expressão calma quando Jane voltou ao campo de batalha. Janine usa sua kunai e mira novamente na articulação do joelho de Alex para acertar Alex novamente no mesmo lugar. Alex percebeu que ela estava usando o mesmo movimento novamente e tentou acertar Janine com um golpe rápido, jab igual um soco rápido e direto. Esse soco foi ainda mais rápido que o último soco de Alex, embora tivesse menos força. Mas Janine era realmente mais experiente em combate do que Alex e se esquivou do golpe com um movimento rápido. Imediatamente depois, Janine esfaqueou sua kunai no pulso de Alex e acertou-a enquanto Alex tentava trazer sua mão de volta. Seu verdadeiro objetivo desde o início não era a articulação do joelho de Alex, o que aconteceu foi seu verdadeiro objetivo. Janine só queria que Alex desse outro soco para que ela pudesse acertar facilmente o ponto fraco do braço dele enquanto ele tentava trazer o braço de volta ao corpo. Ela até usa movimentos semelhantes novamente para que Alex faça exatamente isso. O golpe de Alex e o retorno de sua mão aconteceram em um tempo extremamente curto, mas Janine ainda conseguiu, com sua velocidade e reflexos sobre-humanos, acertar a pequena área do pulso de Alex. Felizmente, Alex não esperava acertar Janine com seu primeiro soco, então ele deu um soco com a outra mão também. Ele caiu na armadilha de Janine, mas também foi abençoado por ela estar agora muito vulnerável ao seu segundo golpe. Esses golpes super rápidos são muito difíceis até mesmo para Janine se esquivar se ela não estiver totalmente concentrada. Alex também não foi muito ganancioso dessa vez e não tentou acertar a cabeça de Janine diretamente com seu soco. Ele mirou no peito de Janine. Ele nem sentiu dor naquele momento, apesar de ter acabado de sofrer um ferimento no pulso. Janine tentou se esquivar, mas desta vez foi atingida e foi derrubada vários metros pelo golpe. Normalmente, os jabs não são particularmente poderosos, mas quando sua mão é dura como aço e você ainda está lançando esses jabs a uma velocidade ridícula, isso não é comparável aos jabs normais. Janine caiu de pé enquanto caía de volta no chão. Ela tinha uma expressão um pouco dolorida, mas não parecia incapaz de lutar. Alex ficou um pouco surpreso ao ver seu soco fazendo tão pouco. Ele sempre achou que entendia bem os pontos fortes e fracos de Janine. Se Alex e Janine fossem personagens do jogo, Alex distribuiria os atributos assim: Alex, força 25, velocidade 15, defesa 60. Ele próprio é basicamente todo defensivo e não muito equilibrado. Embora não seja muito eficaz para vencer um oponente, esta distribuição é ideal para sobreviver ou pelo menos prolongar uma luta. Ele pensou que Janine estava espalhada assim ou pelo menos algo parecido. Janine, força 30, velocidade 50, defesa 20. Mas agora que ele tinha um pouco de experiência contra Janine em combate, ele a avaliaria de forma muito diferente. Janine, força 40, velocidade 70, defesa 40. Alex não teria pensado que o corpo de Janine não era apenas tão ridiculamente rápido, mas também que esse corpo poderia sofrer tantos danos. Ela era ainda mais forte que Alex enquanto ele queimava sua energia psíquica para se tornar mais forte. Janine é muito mais forte que Alex. Não foi comparável. Janine olhou para Alex com uma expressão um pouco insatisfeita ao dizer: "Por que você ainda está de pé?" Alex, que ouviu isso, começou a sorrir. O homem pensaria olhando para os rostos dos dois que Alex estava vencendo essa luta, mesmo quando a verdade é exatamente o oposto. Janine mostra uma expressão confusa ao observar a expressão e o corpo de Alex. Quando ela não percebeu nenhuma diferença depois de alguns segundos, ficou ainda mais confusa. Ela untou sua kunai com veneno paralisante, que é difícil de ver para um ser humano normal. Normalmente, cada pequeno ferimento significa que ela quase obteve uma vitória direta. Mesmo um Pokémon de nível Elite ficaria paralisado pela mesma quantidade de veneno paralisante que Alex tinha em sua corrente sanguínea. O corpo de Alex não é comparável ao de um Pokémon de nível Elite, então Alex deve ter problemas ainda maiores com esse veneno paralisante. Normalmente Alex nem deveria ser capaz de ficar de pé ou se mover.
O sorriso de Alex se alargou ao sentir que a batalha dos Pokémons havia acabado. Gardevoir foi o primeiro a aparecer na frente de Alex. Gardevoir usa Psíquico e derruba o corpo de Janine antes que ela pudesse reagir. Janine não conseguia se mover e estava prestes a cair inconsciente devido ao poder que Gardevoir estava usando. Gardevoir deve estar um pouco furiosa ou ela não usaria tanta força. Não que isso seja um problema. Janine, porém, ignorou a dor e apenas disse num sussurro, como? Ela queria saber como Alex havia superado seu veneno. Mas Alex não disse nada e apenas observou Janine desmaiar. Ele não estava disposto a contar a ela como fez isso. Capítulo 389. Essa luta foi relativamente acirrada e pode ser considerada uma vitória de Janine. De 1v1 puro, Janine venceu Alex facilmente e se ela não tivesse pressão para derrotar Alex rapidamente, ela poderia até usar outros métodos mais seguros. O que Alex pode fazer se ela apenas esperar até que Alex fique sem energia psíquica e então atacá-lo? Ela não sabe da seringa venenosa de Alex. Mas o plano de Alex não era vencer Janine desde o início. Ele só queria obter experiência real de combate e testar o quão eficaz é a cobertura contra humanos tão fortes. Não era como se ele não tivesse um plano de emergência. Alex é um pensador e planeja todos os tipos de situações, então é claro que ele tinha um plano B caso Janine o vencesse. Dito que havia mudado para o relógio falso, que está em seu pulso, desde o início do teste, era seu plano de emergência. Não importa o quão forte Janine seja, ela não é forte o suficiente para derrotar um Pokémon de Elite média. Mesmo Sabrina em sua idade atual é tão forte quanto um Pokémon de baixo nível Elite. Alex parou de usar sua cobertura, e quase caiu direto no chão. Depois de poucos segundos, ele estava imóvel no chão. Não porque estivesse cansado, mas porque o veneno paralisante de Janine estava começando a fazer efeito. Alex não teve resistência natural ao veneno, nem tomou o antídoto certo antes da luta. Os venenos que Koga e sua filha usam são numerosos e é difícil encontrar um antídoto para cada veneno. Eles não usam apenas veneno de Pokémon. Alex não sabia dizer qual veneno exatamente Janine usará. A razão pela qual Alex não foi afetado pelo veneno de paralisia durante esta luta é porque ele usa sua cobertura de forma inteligente. Cobertura dureza tem a desvantagem de que as partes do corpo ficam extremamente rígidas e móveis após um certo grau de dureza. Por exemplo, Alex pode tornar todo o seu corpo muito mais duro do que o aço, mas isso tornaria incapaz de se mover. Ele nem seria capaz de usar os olhos e ver nesse estado se usasse isso em todo o corpo. Ele se tornaria uma verdadeira escultura mais dura que o aço até que sua energia psíquica se esgotasse. Alex usa essa desvantagem para combater o veneno paralisante de Janine. Imediatamente após ser ferido pela kunai de Janine, ele usou cobertura e tornou aquele local muito mais duro que o aço. É também por isso que ele só conseguia andar muito devagar depois que a articulação da perna estava machucada. Sua perna machucada estava rígida demais para andar normalmente. Gardevoir começou a procurar o watch de Janine depois que ela desmaiou. No final, ela encontrou esse relógio na meia de Janine. Ela pegou este relógio e caminhou em direção a Alex. O resto dos Pokémon de Alex já estão circulando Alex e olhando para ele com várias expressões. Crobat, Scizor, Bastiodon e Blaziken ainda usam esse tempo para motivar Alex. Uau, você é inútil. Patético. Da próxima vez você definitivamente vencerá. Haha pai, você é realmente fraco. Bem, nem todo mundo é um gênio da luta como eu. A expressão de Alex não muda por causa do veneno paralisante, mas ele normalmente mostraria uma expressão irritada ao ouvir essas declarações. Dos 4 Pokémon que querem animá-lo, apenas um não zombou de sua derrota. Umbreon ouviu as palavras dos 4 Pokémon e disse, ele deu o seu melhor. Por que você é tão mal com ele? Gardevoir, que acabou de receber, responde pelos Pokémon 4, 3, eles estão apenas brincando. Não se preocupe, irmão Umbreon. Umbreon mostra uma expressão alegre e aliviada ao ouvir isso. Os Pokémon de Maria, Daniel e Elise, que têm bons ouvidos, ouviram essa conversa e mostraram expressões de choque ao ouvi-la. Esses Pokémon viram o quão cruel e sádico Umbreon mata Pokémon e eles não podiam acreditar que tal Pokémon pudesse dizer essas palavras. Os membros mais jovens também aproveitam essa oportunidade. Apenas à sua maneira. Zweilous aproveitou a oportunidade e começou a morder Alex com as 2 cabeças. Ninetales começou a pisar nas costas de Alex e mostrou uma expressão orgulhosa ao ver que não havia nada que Alex pudesse fazer para impedir isso. Banette foi o único que aproveitou a situação e não maltratou Alex. Ele apenas abraça Alex e não faz nada maldoso. Kindra e Shanks não fazem nada e apenas observam os outros Pokémon tratarem Alex. Gardevoir usa sua energia psíquica e controle para expelir a toxina paralisante de Janine do corpo de Alex mais rapidamente. Apenas acelerou o processo natural e não foi uma cura instantânea. Alex não conseguia mover a boca de maneira ideal, mas ainda conseguia falar telepaticamente. Gardevoir faça isso depois de curar Maria. Além disso, dê a Maria este relógio depois também. Gardevoir assentiu e caminhou em direção a Maria. Ela usou Eal Pulse e curou os ferimentos no corpo de Maria.
E todos vocês parem com isso agora ou verão o que farei se puder me mover novamente. Vou deixar vocês treinarem por tanto tempo que, vários minutos depois, Maria acordou e usou o display deste relógio para desclassificar Janine. Janine foi eliminada da prova e Alex só precisou derrotar Marco para vencer a prova. Além disso, com a ajuda de Gardevoir, Alex conseguiu mover seu corpo novamente. Ele começou a olhar para o campo de batalha do lado Pokémon. Embora todos os Pokémon de Janine estivessem inconscientes no chão, cada um desses Pokémon estava vivo e sem ferimentos fatais. A equipe de Alex também tinha alguns Pokémon que estavam inconscientes, mas a maioria deles ainda estava em boa forma. Ele imediatamente curou todos os Pokémon de sua equipe para que eles voltassem rapidamente às melhores condições de combate. Custou-lhe várias hiperpoções, mas ele comprou mais do que o suficiente para este teste, então não há problema em usá-las. Janine abriu os olhos e percebeu que provavelmente agora foi desclassificada do teste. Ela sentiu que o relógio não estava na meia, então não foi difícil adivinhar. Alex percebeu que ela acordou e foi até ela. Foi uma boa luta, mas acabou para você. Janine mostrou uma expressão confusa ao dizer: achei que você ainda estava com raiva de mim por machucar tanto seu parceiro. A expressão de Alex estremeceu um pouco quando ele ouviu isso. Sim, ainda estou um pouco zangado. Janine apenas olhou para Alex como se estivesse esperando que Alex dissesse mas isso não aconteceu e Alex apenas olhou para ela sem dizer uma palavra. Alex apenas olhou para ela sem dizer uma palavra. Ele não queria matá-la nem nada, mas estava muito bravo por ela ter tratado Maria daquele jeito. Janine disse por alguns momentos: vou compensar você com um aviso. Um aviso? Janine assentiu com uma expressão séria. Sim, um aviso. Marco é uma pessoa muito perigosa e eu tomaria cuidado se fosse você. Alex mostrou uma expressão confusa. Ele não conseguia entender por que Marco recebia tal avaliação de Janine. Capítulo 390. Alex realmente não achava que Marco fosse uma pessoa perigosa, ou pelo menos não muito mais perigoso do que outros membros da equipe Rocket. Marco sempre parece uma pessoa muito inteligente e planejadora para Alex. Alex diria até que é muito parecido com Marco, mesmo que ele não tivesse muitas interações com Marco. Ele não diria que é uma pessoa particularmente perigosa, especialmente se ele incluir a periculosidade de um membro comum da equipe Rocket nesta declaração. Alex diria até que ele é um indivíduo relativamente amigável na equipe Rocket. Marco, que era muito parecido consigo mesmo, nunca foi visto por Alex como uma pessoa realmente louca ou perigosa. Embora tudo isso tenha sido apenas especulação da parte de Alex e ele realmente não saiba disso. Janine viu a desconfiança e a dúvida nos olhos de Alex. Ela explicou: conheço Marco há 2 anos e posso dizer que ele não tem um estado de espírito estável. Simplificando, ele parece uma pessoa que busca a própria morte. Alex mostrou uma expressão de surpresa quando perguntou: o que? Isso não faz sentido. Como isso pode ser verdade? Se Marco realmente estivesse procurando sua morte há 2 anos e fosse tão suicida, ele não estaria vivo agora. Ele não poderia ser tão suicida. Janine respondeu com um tom indiferente ao dizer: ele está piorando a cada dia. Ou pelo menos ele me parece assim pelo pouco contato que tive com ele. É capaz de tudo. Alex disse com uma expressão suspeita: isso é bastante impreciso. Janine continuou a dizer com uma expressão indiferente: acredite no que quiser. Na minha opinião, estamos bem agora. Alex mostrou uma expressão sem palavras ao ouvir isso. Essa foi provavelmente a pior tentativa de reparação que Alex já experimentou em sua vida. Alex disse com uma expressão atordoada: como você acha que este é realmente um comércio justo? Mesmo que sua informação esteja correta e Marco esteja completamente louco. O que devo fazer com essa informação? Janine disse sem emoção: você pode desistir. Alex, que ouviu isso, mostrou uma expressão suspeita. Segundo Alex, Marco e Janine eram aliados, então ele francamente não quer acreditar nas declarações de Janine. Mesmo que Alex acreditasse nela, Alex ficaria extremamente relutante em desistir agora. Ele está tão perto de conseguir a posição de Owen. O poder que ele pode ganhar nesta posição não é algo que Alex esteja disposto a abrir mão. Se ele se sair bem nesta posição, sua posição na equipe Rocket ficará atrás apenas de Giovanni e ele ainda terá forças para deixar a equipe Rocket. Se ele quiser, e ele deveria desistir de tudo isso só porque Janine disse algumas frases? Isso é louco. Ele não pode fazer isso. Mesmo que ele realmente odeie riscos e goste de jogar normalmente pelo seguro. Os outros Pokémon de Alex notaram que Alex estava muito hesitante neste momento e não conseguiam entender por que Alex parecia tão duvidoso agora. Janine para de falar com Alex e caminha em direção ao seu Pokémon. Ela começou a curá-los e esperar que acordassem. Alex parou de pensar nisso depois de ouvir Janine sair sem se despedir. Naquele momento sua escolha também foi decidida. Ele permanecerá neste teste. Mesmo que Marco fosse extremamente perigoso, Alex não queria desistir agora. Também não é como se ele conhecesse uma pessoa perigosa pela primeira vez. Alex olhou para sua equipe e disse: siga-me até a área 4. Ele ainda precisa da ajuda do Scizor S para encontrar Marco. Então ele quer voltar para esta área imediatamente para que eles possam encontrá-lo se localizarem Marco.
Depois de alguns minutos, a equipe de Alex estava de volta à área 4. Enquanto esperavam, Alex começou a conversar com Maria. Alex mostrou uma expressão um pouco preocupada ao dizer: Maria, você está bem? Maria sorriu suavemente quando ouviu isso. Sim, estou bem. Alex não via frequentemente uma expressão tão gentil e suave, mas cada vez que Maria mostrava aquela expressão ao olhar para ele, seu coração batia um pouco mais rápido. Ele não sabia o que dizer, então disse as palavras que lhe vieram à mente imediatamente. Maria, estou um pouco confuso. Já te disse que não terei problemas com Dito. Por que você está entrando como uma louca? Maria riu baixinho ao responder. Ei, como você sempre consegue destruir um momento romântico? O que devo fazer com você e suas bobagens? Alex percebeu que Maria está muito feliz agora e que disse cada palavra com muita emoção. Não parecia importar o que ele dissesse agora. Maria apenas olhou para ele com um olhar afetuoso. Embora esta situação o deixasse muito feliz, ele não entendia muito bem porque Maria ficou tão feliz de repente. Alex não pôde deixar de perguntar com uma expressão curiosa. Maria, você pode me dizer por que de repente está tão feliz agora? Maria deu um pequeno sorriso ao dizer: Desculpe, querido. Eu não quero. Alex mostrou uma expressão atordoada ao ouvir isso. Maria começou a rir um pouco ao ver a expressão de Alex. Capítulo 391. Maria mostrou uma expressão feliz ao dizer: Talvez eu esteja apenas alegre hoje, sem precisar de um motivo para realmente estar. Alex mostrou um pequeno sorriso ao responder: Você tem sorte de Elise e Daniel não poderem nos ouvir daqui ou eles não seriam capazes de reconhecê-lo. Maria assentiu suavemente e não disse mais nada, como se quisesse apenas aproveitar esse momento tranquilo com Alex. O grupo de Alex não teve que esperar muito e um novo grupo de Citer com Pokémon fracos atrás deles apareceu na frente deles. Alex usa telepatia para poder falar com esse Citer. Você encontrou ele e seu grupo? Um Citer olhou para Alex e disse: Não sei. Siga-me e veja por si mesmo. Alex já está acostumado com a natureza direta dos Pokémon selvagens e dos próprios Pokémon, então ele apenas concordou com um tom calmo. Ele não sabia qual era a missão de Marco, então cada minuto que ele perde é um minuto que pode lhe custar a vitória. O grupo de Alex seguiu Citer enquanto eles novamente usavam movimentos de reforço simultâneos para se fortalecerem. Esta é a principal razão pela qual os Pokémon da equipe de Alex derrotaram os Pokémon da equipe de Janine tão rapidamente. Mesmo que o time de Alex fosse mais forte que o time de Janine sem esse buff, os Pokémons do time de Alex não eram fortes o suficiente para derrotar todos os Pokémons do time de Janine em um movimento ou dois. Elise foi quase inútil nessa luta. Foi mais um 3v2 do que 4v2. O grupo de Alex só precisa de alguns minutos para encontrar Marco e seu grupo. Gardevoir permitiu que o grupo de Alex passasse despercebido pelo grupo de Marco quando estavam a 150 metros dele. Alex telepaticamente deu ordens aos outros. Ele fez Elise, Daniel e Maria lutarem contra os 3 subordinados de Marco. Ele não espera a vitória dos 3 porque não sabia o quão fortes são os subordinados de Marco, mas espera que durem pelo menos o tempo suficiente para não afetarem sua luta com Marco. O grupo de Alex correu pela floresta em uma velocidade extremamente rápida. Quando estavam a apenas 50 metros de Marco, o grupo de Alex ainda estava em uma floresta densa e só agora foi possível ver todos os Pokémon. Marco e seu grupo estavam se movendo pela floresta e ficaram relativamente surpresos com o ataque. Apenas relativamente porque Claydol avisou Marco e seu grupo quando o grupo de Alex começou a correr. Alex aproveita o tempo enquanto seus Pokémon se aproximam para ver as informações de todos os Pokémon. Pelo menos todos os Pokémon que ele podia ver. Ele não teve tempo suficiente para examinar atentamente todas as informações, então não sabe nada sobre quase todos os Pokémon além do nível. Pokémon, Nidoking BV, 56 tipo, Veneno Terreno Habilidade, Ponto de Veneno Gênero Masculino Potencial, Ouro Profundo Movimentos, Ler, Peck. Focus Energy, Poison Sting, Double, Kick, Fury Attack, Horn Attack, Elpin Hand, Toxic Speaks, M, Trash, Talento Inato, Poder da Terra, M, Talento Inato, Mega Or, M, Talento Inato, Cauda de Dragão, MTM Proteger, ITM Bomba de Lodo, ITM Hyper Beam, TM Rock Slide, TM Tempestade de Areia, MTM Tão, TM Iron Tail, TM Bola Sombria, TM Explosão de Fogo Pokémon, Nidoking BV, 55 tipo, Veneno Terreno Habilidade, Força Pura. Habilidade Oculta Sexo, Feminino Potencial, Ouro Profundo. Movimentos: Rosnado, Arranhão, Chicote de Cauda, Picada Venenosa, Chute Duplo, Mordida, Mão Amiga, Tóxico, Superpoder, M Talento Inato, Terremoto, M Talento Inato, Bomba de Lodo, M Talento Inato, Nevasca, MTM Proteger, ITM Hyper Beam, TM Rock Slide, TM Sunstorm, ITM Então, TM Iron Tail, TM Shadow Ball, TM Fogo Explosão Marco, Nidoking Rank S no nível 56, Deep Gold. Nidoking Rank S no nível 55, Deep Gold, Cetelix Rank S no nível 55, Deep Gold, Guiarados Rank S no nível 54, Deep Gold, Golem Rank S no nível 54, Ouro, S Rank Garchomp no nível 54, Deep Gold,
Flygon Rank S no nível 53, Deep Gold, S Rank Claydol no nível 51, Ouro Leeroy, Blastoise Rank S no nível 55, Deep Gold, S Rank Slowbro no nível 52, Ouro, Gyarados Rank S no nível 51, Ouro, S Rank Chatu no nível 45, Ouro, Bancos, S Rank Abomasnow no nível 52, Deep Gold, Glaceon Rank S no nível 51, Ouro, Veaville Rank S no nível 50, Shallow Gold, Delgon Rank S no nível 50, Ouro Raso, S Rank JYNX no nível 46, Shallow Gold, Hélio, Pinsir Rank S no nível 50, Ouro Scizor Rank S no nível 50, Ouro, Heracross Rank S no nível 48, Shallow Gold, Fearu Rank A no nível 49, Deep Silver. Alex não conseguia olhar todas as informações dos pokémons, então ele focou nos pokémons do Marco, os pokémons que estão ao lado dele, e olhou para os outros pokémons somente depois de olhar todos os pokémons do Marco. Marco olhou para Alex com uma expressão indiferente enquanto ele começava a fugir. Ele está nas costas de Gyarados. Seus 3 subordinados ficam e atacam os Pokémon dos subordinados de Alex. Foi um gesto indireto que Marco queira lutar sozinho com Alex em outro lugar. Alex tinha visto todas as informações Pokémon de Marco e sabia que sua equipe Pokémon é mais forte. E isso sem o buff que Alex usou antes para tornar seu Pokémon ainda mais forte. Mesmo que esta seja uma armadilha preparada por Marco, ele o seguiu mais fundo na floresta. Alex não acreditava que sem a ajuda de seu Pokémon Marco pudesse realmente montar uma armadilha tão eficaz que pudesse derrotar seu Pokémon. Com a regra de que nenhum Pokémon ou participante pode ser morto, as possibilidades de uma armadilha são bem menores. Além disso, este ataque foi um ataque surpresa enquanto Marco caminhava pela floresta. A probabilidade de ele ter montado uma armadilha nas proximidades não é muito alta. Marco correu apenas por cerca de 1 minuto antes de parar em uma área que continha apenas algumas árvores e era relativamente aberta. Ele não comandou diretamente seu Pokémon e simplesmente disse em um tom sem emoção: Alex, você não deveria ter aparecido na minha frente. Alex também não ordena um ataque imediatamente e mostrou uma expressão confusa quando Marco começou a falar com ele. Ele não conseguia entender por que Marco fez algo assim. Pela expressão e tom que Marco estava usando, Alex não tinha a sensação de que o motivo pelo qual Marco estava fazendo isso tivesse algo a ver com tática ou uma armadilha. Marco não esperou pela resposta de Alex e apenas disse em um tom quase calmo: sim, eu realmente desprezo essa expressão no seu rosto e no de seus Pokémon. Eu sabia que isso iria acontecer e está acontecendo exatamente como eu esperava que aconteça. Haha, talvez seja o destino. Capítulo 392. Alex, que ouviu isso, pensou: do que esse filho da puta maluco está falando? Ele olhou na direção de Marco com uma expressão perplexa. Ao mesmo tempo, ele percebeu o quão estranhos eram os olhos do Pokémon de Marco. Todos os Pokémon de Marco tinham expressões contidas, imparciais e indiferentes que Alex poderia facilmente identificar se olhasse atentamente para os rostos e olhos daqueles Pokémon. Alex nunca viu Pokémon com exatamente essas expressões faciais. Não parecia que esses Pokémon odiavam ou gostavam de seu treinador, mas esses Pokémon ainda parecem seguir os comandos de Marco como máquinas sem emoções. Além disso, Alex não conseguia entender como todos os Pokémon de Marco tinham exatamente a mesma expressão. Marco não parece entender a linha de pensamento de Alex enquanto continua: sim, finalmente. Posso sentir uma chama acendendo em meu corpo. Eu agradeceria se não te detestasse tanto, Alex. Alex respondeu com uma expressão séria: Marco, não sei o que está acontecendo, mas você está falando como um completo louco. Marco começou a rir como se Alex tivesse contado a piada mais engraçada de todas. Haha, Alex, por que você não entende que em breve será como eu? Alex respondeu com uma expressão um pouco confusa: não tenho ideia do que você está falando. Fora isso, por que você me despreza? Eu nem te conheço. Os olhos de Marco mostraram uma expressão de raiva, embora seu rosto não tenha mudado. Você é realmente astuto. Você provavelmente já percebeu que seus lacaios são mais fortes que os meus, então é melhor para você se não lutarmos diretamente. Você até usa esse tempo para criar uma superfície psíquica que impede outros Pokémon de atacar, usando teletransporte. Marco mostrou uma expressão indiferente enquanto continuava: mas não se preocupe. Continue. Não é muito mais emocionante? Alex sentiu Marco ficando mais louco e mais instável a cada segundo. Ele não sabia por quê, mas sua mão começou a tremer um pouco. No entanto, ele tenta suprimir o medo e continua a mostrar uma expressão calma. Alex disse em tom sério: você ainda não respondeu minha pergunta. Por que você me odeia tanto? A expressão de Marco tornou-se pela primeira vez uma expressão cheia de emoções. Mesmo que quase todas as emoções consistissem em raiva e fúria. Ele disse em um tom quase gritante: não, eu não dou a mínima para você. Só odeio a pessoa de que você se lembra de mim. Você não pode entender, mas em breve vai. Todos os Pokémon de Marco mostraram expressões indiferentes, como se não estivessem preocupados com o estado mental de seu treinador. Alex se sentiu extremamente desconfortável ao ver como Marco reagiu extremamente a uma pergunta normal. Ele até começou a pensar em desistir da prova e fugir dali.
mas ele rapidamente suprimiu esses pensamentos. Alex era uma pessoa lógica e não faria nada tão ilógico como desistir só porque se assustou com Marco. Marco mostrou uma expressão controlada enquanto começava a se acalmar um pouco. Ele disse, estou muito cansado. Você é apenas minha segunda escolha, mas não quero aguentar mais anos, então isso é o suficiente. Ele dá um sinal de mão sem palavras e todos os seus pokémons começam a consumir sua energia vital como loucos. Todos eles preparam um movimento de longo alcance que impulsionam com toda a sua energia vital. Alex mostrou uma expressão horrorizada. O que você está fazendo? Ao mesmo tempo, ele começou a avisar telepaticamente seus Pokémon. Use toda a proteção. Rápido! Os primeiros 6 Pokémon mais fracos de Marco usam seus movimentos primeiro e 6 ataques de longo alcance diferentes voam em direção a diferentes Pokémon da equipe de Alex. Pulvuxai. Todos os Pokémon de Alex usam Protect juntos para bloquear esses 6 ataques e conseguem bloquear pela metade esse ataque mortal. Parte do dano atingiu diretamente vários Pokémon de Alex. Scizor, Gardevoir e Ninetales caíram inconscientes no chão, mas eles não tinham ferimentos reais no corpo. Blaziken e Umbreon também caíram inconscientes no chão, mas tinham ferimentos graves em seus corpos. Os dois ainda estão vivos, mas apresentam ferimentos graves e agora estão inconscientes. Esses dois também foram jogados fora a muitos metros. Nidoking e Nidoking também começaram a usar os movimentos para os quais usaram toda a sua energia vital. Seus alvos eram os dois feridos graves e agora são Pokémon inconscientes no chão. Alex rapidamente correu para o mais próximo dos dois Pokémon e começou a usar todo o seu Psychic Energy para aumentar o escudo de energia ao máximo. Dito também rapidamente se transformou em Bastiodon, que anteriormente era o relógio de Alex, e começou a usar Protect. Ao mesmo tempo, ele jogou seu corpo na frente de Alex e Umbreon para protegê-los. O ataque de Nidoking rompe a escudo de energia e proteger, e atinge Dito, que se transformou em Bastiodon. Felizmente, o ataque foi bastante enfraquecido e Dito caiu inconsciente no chão, sem ferimentos mortais em seu corpo. No entanto, o ataque de Nidoking aconteceu ao mesmo tempo e nenhum dos Pokémon de Alex tinha Protect sobrando para proteger Blaziken. Crobat reagiu o mais rápido que pôde, mas não estava perto o suficiente para passar à frente de Blaziken. Apenas um Pokémon estava perto o suficiente, e era o Pokémon que geralmente era o Pokémon mais próximo de Blaziken, Bastiodonte. Ele não tinha mais proteção, mas ainda usou todo o seu corpo para proteger Blaziken deste ataque mortal. A cabeça de Bastiodon intercepta o ataque de Nidoking e ele rapidamente percebe que seu corpo não é forte o suficiente para desviar ou bloquear todo o ataque. Sem pensar nisso, ele começou a usar sua energia vital para energizar seu corpo. Ele não queria desmaiar e ser a razão da morte de sua irmã mais nova. Bastiodon era o escudo desta família e não hesita um momento. O ataque de Nidoking foi completamente bloqueado com sucesso, mas ao mesmo tempo, Bastiodon começou a ficar extremamente cansado enquanto sentia cada vez mais energia vital escapando de seu corpo. Já era tarde demais e ele não conseguia parar. O corpo de quase 2 metros de altura de Bastiodon caiu sem vida no chão. Seu último pensamento foi, sinto muito, irmãzinha pai pessoal. Capítulo 393. Todos os Pokémon de Marco começaram a cair sem vida no chão após usar seus movimentos. Mas quando caíram no chão, todos os Pokémon mostraram uma expressão calma e quase pacífica. Marco, que não tinha nenhum Pokémon, agora estava completamente indefeso e facilmente atacável. Mas Alex não perde nenhum pensamento com Marco neste momento. Alex apenas olhou para o corpo sem vida de Bastiodon com uma expressão chocada e incrédula. Ele se recusou a aceitar a realidade que seus olhos lhe mostravam. Ele rapidamente correu na frente do cadáver de Bastiodon e começou a usar uma Hyper Potion nele. Ao mesmo tempo, ele caiu de joelhos sem perceber. Mas não importa quantas vezes ele tentasse, a Hyper Poção não surtiu efeito e nem sequer curou o corpo do cadáver. Só poderia haver uma explicação para isso. Embora Alex não queira aceitar esta resposta. Alex, como vidente, também sente que Bastiodon não estava mais vivo, mas ele ainda não conseguia aceitar isso. Mentira. Isso é mentira. Por quê? Por que isso acontece? Isso não faz sentido. Isso é mentira. Alex começou a gritar como um maníaco e a questionar a realidade enquanto seus olhos permaneciam em Bastiodon. Mas depois de alguns segundos, Alex teve que começar a compreender a situação ao se lembrar do que aconteceu. Ao mesmo tempo comecei a relembrar todos os momentos com Bastiodon. Como ele deu leite Mooma Sheldon no primeiro dia e o carregou para a cama mesmo sendo extremamente pesado. Como Sheldon o chamou de pai pela primeira vez. Como Sheldon se tornou Bastiodon e ainda manteve seus modos ingênuos e inocentes. Alex conhecia Bastiodon há quase 2 anos e o vínculo com ele era como se fosse um verdadeiro membro da família para Alex. Algo estala dentro de Alex quando ele para de negar o que aconteceu. Alex desviou os olhos do corpo sem vida de Bastiodon e olhou para Marco, que observou a reação de Alex com um olhar apático. Ele começou a se levantar e correu na direção de Marco com uma expressão louca no rosto. Ele não estava pensando naquele momento. Ele só queria rasgar Marco em pedaços. Marco apenas assistiu sem palavras enquanto Alex corria em sua direção sem fazer ou dizer nada.
Ele nem mesmo se defende como se esperasse tal final. Alex imediatamente o jogou no chão e começou a bater nele sem palavras enquanto ele gritava simultaneamente: por quê? A expressão de Marco não mudou em relação à dor que sentia e ele apenas mostrou uma expressão despreocupada. Embora os humanos do mundo Pokémon sintam menos dor do que os humanos do mundo de Alex, ainda é muito anormal que Marco não mude sua expressão diante dessa dor. Marco de repente se sentiu extremamente cansado e sabia que finalmente havia acabado. Seu último pensamento foi extremamente positivo. Ele pensou com a consciência tranquila: estamos todos juntos novamente. Alex deu um soco em Marco por vários minutos antes que ele se acalmasse. Alex sentiu Marco morrer e parou de bater nele quando começou a ver o mundo novamente. Ele viu Crobat, Banette, Zweilous e Kindra parados ao lado dele, observando sua ação. Cada um desses Pokémon exibia uma expressão de dor ao olhar para Alex. Alex moveu as mãos e só agora percebeu que ambas as mãos estavam quase completamente quebradas. Tantos ossos foram quebrados que apenas levantar os braços é extremamente doloroso. O rosto de Marco estava irreconhecível e uma bagunça sangrenta depois que Alex terminou. Alex sentiu que esta morte era boa demais para Marco enquanto olhava para seu cadáver. Ele começou a caminhar sem emoção em direção a seus Pokémon inconscientes e os curou com Hyperpotion, depois de curar suas mãos. Depois disso, ele olhou sem palavras para o chão. Ele não queria pensar ou sentir nada naquele momento, então começou a ignorar o mundo. Crobat, vendo a condição de seu treinador, mostrou uma expressão de raiva ao começar a gritar com Alex. Alex cortou qualquer ligação telepática com seu Pokémon, então ele não tinha ideia do que Crobat estava dizendo enquanto olhava para o chão. Crobat também percebeu isso e jogou Alex no chão para que ele pudesse olhar para ele. Alex, que acordou, mostrou uma expressão de raiva ao olhar para Crobat. Ele reconectou seu link telepático com seu Pokémon quando disse com raiva: o que você quer? Banette, Zweilous e Kindra ficaram surpresos quando viram o que Crobat havia feito. Os três rapidamente separaram Crobat de Alex e o impediram de ferir Alex por raiva. Mesmo que ninguém acreditasse que Crobat realmente faria isso. Crobat se separou de Alex e parou de mostrar uma expressão de raiva ao responder: quero um treinador que não haja como uma criança. O treinador que respeito sempre encontra uma solução. Reúna-se e elabore um plano para salvar Bastiodonte. Alex começou a ficar muito bravo quando ouviu isso. Seu bastardo de merda. Você acha que eu sou Deus e posso? Ele parou de gritar quando um pensamento lhe ocorreu. Deus, talvez, ainda possamos proteger Bastiodon. Ele rapidamente ouviu seu mapa e olhou para a área mais perigosa da ilha. Área 18 hashtag. Nível de perigo, vermelho. Líder Pokémon, Mid Champion Regirock, Regice, Registel. Miau. Pokémon raros. Itens raros. Alex começou a imaginar como um maníaco como meu salvou Bastiodon e o ressuscitou. Crobat olhou para o mapa que estava nas mãos de Alex e disse: vamos fazer isso. Para Bastiodon. Alex, que ouviu isso, lembrou-se da morte de Batizodon e pensou: mas isso é muito perigoso. E se outros Pokémon morrerem? A morte de Bastiodon foi minha culpa e os outros Pokémon não podem morrer só porque fiz algo estúpido. Crobat entende Alex muito bem e entendeu o que estava pensando quando viu a expressão no rosto de Alex. Crobat disse com uma expressão séria: todos somos culpados por esta morte. Então, tentaremos salvá-lo juntos. Antes que Alex pudesse responder, Crobat disse com uma expressão suave: se você não quer que outra pessoa morra, crie um bom plano de emergência caso algo dê errado. Vamos fazer isso. Por favor. Alex hesitou por alguns momentos antes de concordar com Crobat e começar a planejar vários planos de emergência. Ele aproveitou esse tempo quando seus Pokémon ainda estavam inconscientes para pensar em vários planos de emergência. Capítulo 394. Alex pensou por vários minutos quando de repente percebeu que seu dispositivo TRH começou a vibrar e fazer barulho. Ele olha para quem ligar agora e percebe que é Giovanni. O relógio que Alex, Marco e Janine estão usando não só tem GPS, mas aparentemente outra coisa que permite a Giovanni saber o que aconteceu. Alex não acredita que Giovanni tenha feito call aleatoriamente e que o momento tenha sido aleatório. O dispositivo TRH não poderia ter tal função porque Giovanni havia prometido pessoalmente a todos os membros de alto nível da equipe Rocket não esconder nenhum dispositivo de gravação oculto neste sistema e até hoje nada foi encontrado no dispositivo TRH quando outro executivo disse que o estava testando. A única coisa questionável que o dispositivo TRH poderia fazer é saber exatamente onde o usuário estava localizado, embora isso tenha sido comunicado abertamente por Giovanni e não seja um problema para a maioria dos membros da equipe Rocket. Ele aceitou a ligação e olhou silenciosamente para seu dispositivo TRH. Alex não soube o que dizer por um momento. Ele sabia que não era culpa de Giovanni que isso tivesse acontecido, mas não pôde deixar de sentir algumas emoções negativas por Giovanni depois que tudo isso aconteceu. Afinal, Marco é sobrinho de Giovanni. Ele também suspeitava que Giovanni fosse o primeiro alvo de Marco e só foi levado porque Giovanni era muito forte. Também não foi culpa de Giovanni, mas isso deixou com um gosto ruim na boca. A voz calma de Giovanni pôde ser ouvida no dispositivo TRH quando ele disse: Alex, eu vi o que aconteceu.
tenho que me desculpar por colocá-lo em tal situação. É realmente uma situação infeliz e tenho parte da responsabilidade pelo que aconteceu para você. Alex ouviu o que Giovanni havia dito e por um momento não soube o que dizer. Naquela época ele ainda estava muito emocionado e não estava nas melhores condições possíveis para pensar logicamente. Ele apenas disse a primeira coisa que lhe veio à mente. Chefe, por que você permitiu que ele fizesse esse teste quando sabia que ele era uma ameaça tão grande? Giovanni respondeu sem hesitação. Ele não representa perigo para ninguém além de mim. Ou foi o que pensei antes de isso acontecer. Eu também esperava que sua condição melhorasse este ano. Alex, não sei por que ele de repente ficou tão interessado em você, mas eu realmente não esperava por isso. Sei que você não quer ouvir isso agora, mas vou compensar você mais tarde. Então, antes que Alex pudesse dizer qualquer coisa, ele disse, não pela sua perda, mas pelos meus erros. Como treinador, entendo que um Pokémon não pode ser substituído. Por favor, veja esta. Compensação da maneira que eu quero dizer. Alex ficou sem palavras e não disse nada por alguns segundos. Ele então disse, não é realmente sua responsabilidade. A maior culpa foi minha e da minha ignorância. Subestimei o perigo de Marco e só agora estou começando a entender esse bastardo pouco melhor. Alex começou a falar como se estivesse falando sozinho e não com Giovanni. Agora que pensei sobre isso, percebi que esse bastardo tinha muita inveja de mim e do meu Pokémon. Pode ser que as muitas emoções positivas entre meu Pokémon e eu o tenham deixado com ciúmes e raiva. Pode ser o talento e a força do meu Pokémon o deixou com ciúmes e raiva. Quem sabe? Embora, eu ainda não entendo esse bastardo maluco. Giovanni não disse nada por um momento antes de acrescentar. Não posso dizer que entendo Marco bem, mas acho que a principal razão pela qual ele odiava você e seus Pokémon foi porque percebeu que você ficou tão forte e talentoso sem perder um Pokémon e esse pensamento fez ele extremamente invejoso e furioso. Giovanni disse em um tom levemente emocionado. Você o lembra muito da pessoa que ele era antes de perder seu Pokémon inicial. Ou foi o que entendi pela conversa entre vocês dois. Alex sentiu a raiva começando a crescer depois de ouvir isso. Este bastardo. Ele só faz isso porque eu era semelhante ao seu passado? Esse bastardo louco até pensava que eu me tornaria como ele depois que isso aconteceu comigo. Alex ficou tão bravo que Bastiodon morreu por um motivo tão maluco. Isso é tão injusto. Foi completamente lógico. Só para um louco isso faria sentido. Giovanni esperou que Alex se acalmasse e disse. O motivo provavelmente não importava mais para ele. Alex percebeu que seus outros Pokémon começaram a acordar e disse rapidamente, tenho que ir. Giovanni me respondeu em tom calmo, podemos conversar mais tarde. Boa sorte. Alex desligou e olhou para o Pokémon que acordou. Blaziken, que estava olhando para o cadáver de Bastiodon, começou a chorar ao cair no chão. Ela desabou completamente. Gardevoir, Dito e os demais não tinham expressões faciais muito melhores e muitos ainda não conseguiam acreditar que Bastiodon estava morto. Alex mostrou uma expressão séria enquanto gritava, salvamos Bastiodon. Siga-me. Sem esperar pelo sinal de Alex, Crobat começou a levantar Alex no ar. Blaziken e o resto dos Pokémon olharam para Alex e Crobat com rostos esperançosos enquanto o seguiam. Scizor e Blaziken carregam o cadáver de Bastiodon enquanto seguem Alex e Crobat. A equipe de Alex avançou em direção à área 18 e entrou nesta área perigosa sem hesitação. Durante esta curta jornada, Alex explica a todos os Pokémon quais são os planos de emergência e o que cada Pokémon deve fazer. Por exemplo, todos os Pokémon devem estar a 1 metro um do outro e Gardevoir deve preparar o teleporte com antecedência. Esse é apenas o primeiro plano de emergência e Alex tem outros 3 caso o primeiro plano não funcione. Gardevoir de repente sentiu a energia vital de um Pokémon extremamente poderoso e imediatamente avisou Alex sobre isso. Alex disse com uma expressão calma, então vamos até esse Pokémon poderoso. Gardevoir, fique atento ao meu sinal caso algo dê errado. À medida que o grupo se aproximava cada vez mais, Alex viu informações sobre um Pokémon por entre as árvores. Pokémon, Regirock, BV 66. Tipo, Rocha. Habilidades, Corpo Limpo. Gênero, sem gênero. Potencial, Divino Raso. Movimentos, Explosão, e Arremesso de Pedra, Maldição, M Superpoder, M Poder Antigo, M Defesa de Ferro. M Raio de Carga Canhão Zap, M Domínio, Maestria da Rocha Divina Rasa. Capítulo 395 Alex olhou as informações e não pôde deixar de ficar um pouco confuso. Ele imediatamente entendeu que Shallow Divine vem depois de Deep Diamond e que este Pokémon lendário tinha tanto potencial, mas o que domínio significava não era tão óbvio para ele. No entanto, Alex sentiu que estes tinham muitas semelhanças com os domínios dos deuses das mitologias nórdica e grega. Como por exemplo, Poseidon tinha o domínio do mar e portanto, possuía os poderes do mar e Shallow Divine Rock Mastery, parece muito forte. Mas Alex sentiu que era extremamente fraco para um Pokémon lendário de sangue puro e que Regirock era provavelmente um dos Pokémon lendários de sangue puro mais fracos deste mundo.
Mas isso é apenas em comparação com outros Pokémon lendários de sangue puro. Alex nem tinha certeza se Lance Von Canto conseguiria derrotar este Regirock com todos os seus Pokémon. Ele chegou cada vez mais perto antes que este Regirock pudesse ser visto em toda a sua glória. Alex mostrou uma expressão um pouco surpresa ao olhar para Regirock, que não se mexeu. Regirock é um grande Pokémon semelhante a um golem feito de pedras marrons e laranja. Possui um padrão de 7 pontos laranja em sua face que lembra uma letra maiúscula. H. Possui braços longos com ombros salientes e mãos em forma de taco, sem dedos. Alex já sabia aproximadamente como seria esse Pokémon, então não ficou surpreso com a aparência e Alex ficou surpreso com o tamanho deste Regirock. Regirock tinha mais de 4 metros de altura e era muito maior que o Regirock meio-sangue que Alex tinha visto em uma foto. Mesmo sentado, era 2 vezes mais alto que o mestiço Regirock e muito mais alto que Alex. Os membros dos Titãs Lendários não podem criar filhos com outros Pokémon, mas podem criar um Pokémon lendário mestiço com uma pequena parte de seu corpo. Os outros Pokémon de Alex começaram a mostrar expressões extremamente nervosas quando olharam para esse pesadelo de Pokémon. Pokémon lendários de sangue puro são basicamente deuses vivos para humanos e outros Pokémon. Mesmo que ele não tenha reagido quando a festa de Alex se aproximava, o Pokémon de Alex não pôde deixar de ficar extremamente nervoso. Os 7 olhinhos do Regirock começaram a brilhar e ele começou a se levantar. Gardevoir mostrou uma expressão excessivamente nervosa e estava pronto para usar o teletransporte assim que Alex desse o sinal. Alex olhou para o Titã de 14 pés e disse: Regirock, eu imploro. Você pode me levar até meu? Regirock produziu um ruído extremamente metálico e desagradável. Inacreditavelmente, Alex conseguia entender o que ele dizia sem usar telepatia. As palavras significam aproximadamente que me permitiu que Regirock conduzisse Alex até isso. Alex não conseguia entender porque de repente ele conseguia entender o que esse Regirock significava com seus sons. Não era como se Regirock fosse um Pokémon do tipo psíquico ou que Alex tivesse ouvido palavras normais dele. Ele sentiu pela primeira vez o quão temível um Pokémon lendário pode ser. Os humanos deste mundo não são realmente os governantes deste mundo e os Pokémon lendários são os verdadeiros governantes deste mundo. Regirock leva Alex até uma enorme árvore que fica no meio desta área e não pode ser esquecida. Esta árvore parecia extremamente antinatural e até tinha um grande buraco como entrada, como uma casa teria. Mas mesmo com este buraco profundo, esta árvore parecia extremamente saudável, como se este grande buraco não a afetasse. O grupo de Alex entrou nesta árvore e viu Regice e Registel já esperando por seu grupo. Esses dois também estavam no nível 66 e tinham os 2 domínios que Alex havia previsto. O domínio do aço divino raso, domínio do gelo divino raso. Alex se aproximou quando de repente percebeu que um Pokémon estava escondido atrás do Registel, que ele não havia encontrado antes de se aproximar. Pokémon, meu BV, 68 tipo, psíquico habilidades, sincronizar gênero, sem gênero potencial, divino movimentos, Work Up, Dragon Claw, Psyshock, Calm Mind, Aim Roar, etc. Cada movimento de máquina técnica, registro técnico, máquina oculta e move tutor, domínio. Maestria psíquica divina rasa, maestria da transformação divina. Notou Alex observando-o e mostrou uma linguagem corporal muito tímida enquanto escondia metade de seu corpo atrás do Registel. Alex viu as informações de seu sistema e não pôde deixar de ficar um pouco surpreso ao ver que um Pokémon tão poderoso estava mostrando tal expressão. Principalmente porque sabia que o havia convidado pessoalmente ou pelo menos foi o que ele entendeu de Regirock. Ele parou de pensar nisso, porém quando se lembrou por que estava aqui. Alex se ajoelhou e disse com uma expressão quase suplicante: por favor, por favor, salve Bastiodon. Ele não merece isso. Por favor, Normalmente Alex é uma pessoa extremamente orgulhosa e arrogante que nunca se humilhou tanto em toda a sua vida como acabará de fazer. Pela primeira vez na vida, ele implorou com todas as forças, sem sequer pensar em si mesmo. Os outros Pokémon de Alex até começaram a fazer a mesma coisa, e todos adotaram uma pose implorante enquanto olhavam para Mesmo Crobat e Scizor não hesitaram nem por um momento em fazê-lo. Mostrou uma expressão extremamente triste ao ouvir isso e parou de se esconder atrás do Registel. Ele olhou para Alex com uma expressão triste enquanto balançava a cabeça para dizer a Alex que não podia fazer isso. Significa aproximadamente: eu gostaria muito, mas não tenho capacidade para fazê-lo. Alex podia entender completamente o que estava dizendo a ele com aquele gesto. Ele não pensou sobre isso e começou a perguntar com uma expressão confusa: mesmo se você se transformar em Ho-Oh? Por favor, você não pode tentar? Alex de repente pôde ouvir a voz de em sua cabeça. Humano, só posso herdar as habilidades de alguns Pokémon lendários quando me transformar neles. Algumas habilidades de Ho-Oh são poderosas demais para serem copiadas completamente. E mesmo que eu pudesse copiar completamente as habilidades de Ho-Oh, Bastiodon infelizmente está morto há muito tempo para salvá-lo. Sinto muito, humano. Capítulo 396. Alex desaba emocionalmente pela segunda vez naquele dia.
A percepção de que Bashiodon está morto para sempre e que não pode mudar nada fez as emoções de Alex explodirem. Ele até cairia no chão se já não estivesse de joelhos. Alex sentiu sua garganta fechar e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Os Pokémon de Alex não eram melhores que Alex e todos estavam começando a ter lágrimas nos olhos. Até Crobat e Scizor choraram quando perceberam que Bashiodon não poderia ser salvo. Meu pôde ver a emoção de Alex e seus Pokémon e sentiu o quanto eles apreciavam Bashiodon. Por causa das muitas habilidades psíquicas poderosas de Meu sabia antes de conhecer Alex o que ele queria dele, e somente por causa disso, Meu permite que Alex entre em sua casa. Mas agora a emoção de Alex e seus Pokémon ficou muito mais clara, e só agora Meu entendeu o quão forte é o vínculo desse grupo. Meu se moveu na frente de Alex e Alex pôde ouvir uma voz emocionada em sua cabeça dizendo, por favor, não fique triste. Bashiodon não se foi para sempre e ele voltará à vida em uma nova forma. Alex, que ouviu isso, reagiu como se estivesse prestes a se afogar, mas de repente encontrou um barco de resgate a poucos metros de distância dele. Meu, o que você quer dizer? Você pode me dizer? Por favor. Meu olhou para Alex como se quisesse ler sua mente e Alex pôde ouvir uma voz em sua cabeça novamente. Se você não contar a ninguém, eu posso te contar. Alex acenou com a cabeça sem hesitação e Meu imediatamente pareceu acreditar em Alex ao explicar o que isso significava. Qualquer humano ou Pokémon que morrer reaparecerá em uma nova forma neste mundo. Essa é a vontade de Arceus. Alex, ao ouvir isso, ficou com uma expressão confusa ao pedir mais explicações. O que você quer dizer com nova forma? Meu explicou pacientemente. Quase sempre, um humano ou Pokémon após sua morte reencarnará na forma de sua espécie exata. Embora percam toda a memória de sua última vida, esses Pokémons ou humanos ainda são os mesmos indivíduos. Alex, ouvindo isso, não soube por um momento como se sentir. Ele estava feliz que Bashiodon pudesse viver de uma maneira diferente e não tivesse ido embora para sempre, mas não podia deixar de sentir que seu Bashiodon ainda estava morto. Sem sua memória ou corpo, Bashiodon é realmente o mesmo Bashiodon que Alex conheceu. Meu percebeu que o humor de Alex não estava melhorando e se moveu na frente de Alex. Meu então tocou a cabeça de Alex com suas pequenas mãos. Alex ficou extremamente surpreso com o que Meu estava fazendo e só entendeu depois de perceber como sua energia psíquica, capacidade, qualidade e potencial melhoraram repentinamente muitas vezes. Embora Alex seja um médium, ele é apenas um médium de classe 3 e não é ridiculamente forte devido ao seu talento medíocre. Mesmo que ele usasse seu talento medíocre de forma extremamente eficaz, ele não era nada especial e no máximo, seria tão forte quanto um fraco psíquico de classe 4 em uma luta. Mas depois de receber a bênção de Meu, Alex ficou quase 10 vezes melhor em termos de capacidade de energia psíquica e muito melhor em termos de qualidade e potencial de energia psíquica. A voz de Meu podia ser ouvida na cabeça de Alex ao mesmo tempo. Infelizmente, isso é realmente o máximo que posso fazer por você. Seu talento é francamente muito ruim. Alex deu uma expressão confusa ao sentir o quão mais forte ele estava agora. Ele não tinha certeza se era um médium de nível 4 ou um médium de 5 agora, mas tinha certeza de que definitivamente não era mais um médium de nível 3. Meu, o que? Por que você está fazendo isso? Meu mostrou uma expressão emocionada quando Alex pôde ouvir novamente a voz de Meu em sua cabeça. Humano, mesmo sendo muito sujo, você também é um dos poucos humanos que realmente trata seus Pokémon como membros da família. É realmente doloroso ver como você se sente depois de perder Bashiodon. Meu teve emoções confusas ao dar essa bênção a Alex, mas realmente sentiu que Alex a merecia. Pelo menos mais do que muitos outros humanos que não tratam seus Pokémon tão bem. Meu então voou na frente de Ditto e então envolveu Ditto com sua energia psíquica. Essa energia psíquica começou a entrar no corpo de Ditto e lentamente transformá-lo. Pokémon, Ditto. NV, 53. Tipo, normal. Habilidades, impostor. Habilidade oculta. Gênero, sem gênero. Potencial, diamante raso 6. Movimentos, talento perfeito, transformar, M. Alex ficou completamente chocado com o que aconteceu. Meu não apenas o ajudou, mas também transformou Ditto em um Pokémon Shallow Diamond com classificação Master, Transformem. Mas Meu não terminou e voou na frente de Gardevoir. Ele envolveu Gardevoir semelhante a Ditto com sua energia psíquica e então modificou lentamente Gardevoir. Pokémon Gardevoir. BV, 55. Tipo, psíquico fada. Habilidades, telepatia, habilidade oculta. Sexo, feminino. Potencial, diamante. Movimentos, rosnado, confusão, equipe dupla, teletransporte e voz desarmante, canto da sorte, folha mágica, pulso de cura, e beijo drenante, e psíquico e M. Aprisionamento, visão do futuro, cativar, hipnose, e brilho deslumbrante, e comedor de sonhos, talento perfeito, desabilitar, M. Talento perfeito, calmamente. MTM proteger, TM, Shadow Ball, TM, Will-Ovis, TM, Thunderbolt, TM, Thunder Wave, TM, mão amiga, TM, Falcon's Blast, e TM, refletir,
É TM tela de luz, TM salvaguarda, TM charme, TM vento gelado, TM hiperbim, e TM troca de guarda, TM fogo místico, TM PSYCH, TM substituto. Alex, que viu o status de Gardevoir, não conseguia entender o que estava acontecendo. Mel percebeu isso com um olhar e explicou a Alex: humano, embora você não seja a minha melhor escolha, eu realmente aprecio seu amor por seus Pokémon e seu potencial. Caindo no abismo por causa da dor. Embora isso não seja muito, espero que possa pelo menos diminuir um pouco a sua dor. Alex perguntou com uma expressão confusa: você realmente fez tudo isso só para me deixar um pouco menos triste? Mel deu um sorriso fofo quando Alex ouviu uma voz novamente. Não. Esse é apenas o motivo mais adorável. Alex agarrou sua cabeça quando ouviu isso. Ele não entendia mais o mundo. Então qual é o motivo principal? Mel então mostrou uma expressão séria novamente. De agora em diante você é um protetor deste mundo e isso precisa de força. Protetor deste mundo? Desde quando sou algo assim? Nunca concordei em ser algo assim. Mel respondeu em tom calmo. Esse é apenas o título e você não tem responsabilidades reais. Você pode fazer o que quiser com esse poder que lhe dei e não vou lhe dizer o que fazer. Alex fez uma expressão confusa quando ouviu isso. Ele não conseguia entender o que Mel queria alcançar com isso. Mel então mostrou um sorrisinho fofo. Mas acredito que se o mundo estiver em perigo, você se tornará o verdadeiro protetor deste mundo de uma forma ou de outra. Você tem potencial para ser o ser humano mais forte de todos os tempos e não acho que ficará apenas parado quando a humanidade está em perigo real. Capítulo 397. Por alguns segundos, Alex não conseguiu acreditar no que acabará de ouvir. Alex também notou neste momento que Mel não é apenas brincalhão e travesso, mas também extremamente inteligente e astuto. Bem, não é como se eu apenas assistisse quando o mundo está realmente em perigo. Mesmo que Mel não tivesse aumentado meu poder, eu faria algo e não apenas observaria como eu e meus Pokémon morríamos. Alex não faria isso para salvar vidas, mas porque ele não quer afundar com o mundo ou ver 90% dos humanos, Pokémon morrerem. Ele também não quer viver em um mundo cheio de água ou de terra. Se ele pode ao menos viver em tal mundo, sem problemas. Eu faria isso de qualquer maneira, se eu fosse forte o suficiente. Embora me deixe um pouco nervoso por você de repente me dar esse poder. Ele sentiu que a razão pela qual Mel lhe deu poder não era sem importância ou apenas pelo que Mel disse. Mel mostrou uma expressão séria quando Alex ouviu uma voz em sua cabeça novamente. Normalmente você estaria errado, mas hoje você está certo. Na verdade, eu estava apenas ajudando você a evitar uma tragédia que está prestes a acontecer. O primeiro pensamento de Alex foi Mewtwo, quando ouviu as palavras de Mel. Ao considerar a força do poderoso Mewtwo, que provavelmente é mais forte que o Mel, ele não pôde deixar de dizer com uma expressão séria: Mel, você está falando do Mewtwo? E como você sabe que ele existe? Mel mostrou uma expressão triste quando disse: Mewtwo é o nome dele? Que nome terrível vocês, humanos, inventaram. Quanto à sua pergunta, eu pude sentir sua existência depois que ele nasceu. Não consegui sentir exatamente onde ele estava, apenas que Mewtwo tem a mesma espécie que eu quando nasceu. Mas essa sensação ficou cada vez mais forte com o tempo e tenho a sensação de que vai acordar em breve. À medida que essa sensação ficou mais forte, comecei a sentir algumas de suas emoções também. Alex, ao ouvir isso, entendeu imediatamente que Mewtwo logo escaparia de sua prisão quando Mel usasse as palavras acorde. Mesmo que ele não soubesse o quão forte Mewtwo é depois de escapar de sua prisão, deveria ser forte demais para Alex. Com seu Megacisor, que é mais forte que um Pokémon de nível 60, Alex ainda não deveria ser forte o suficiente para parar Mewtwo. Alex não pôde deixar de dizer: Mel, não tenho certeza do quão forte o Mewtwo é, mas deve ser forte demais para mim. Humano, você ainda deve ter bastante tempo. Talvez 2 ou até 3 anos. Alex mostrou uma expressão chocada quando ouviu que Mel acha que 2 ou 3 anos é tempo suficiente. Mel então fez uma expressão travessa ao continuar. Exceto que não espero que você o derrote de qualquer maneira, espero que você o convença. O ódio que Mewtwo sente pela sua raça não é completamente imutável e você ainda tem uma chance. Alex, porém, mostrou uma expressão indiferente ao ouvir isso. É bom que Mewtwo possa mudar, mas isso não muda o fato de que é muito perigoso. Não vou arriscar a vida dos meus Pokémon para mudar isso. Embora este mundo tenha semelhanças com o Pokémon de seu mundo, não é tão semelhante a uma versão do Pokémon para saber exatamente o que aconteceu. Este mundo parecia ter partes de jogos Pokémon, mangá e anime, mas é muito confuso e Alex não consegue dizer o que acontecerá a seguir. O fato de os cronogramas desses 3 serem completamente diferentes e até inconsistentes entre si não ajudou. Alex não sabia o que aconteceria ou não neste mundo. Pelo menos não com 100% de certeza. Especialmente porque os Pokémon lendários são muito mais fortes neste mundo, tornando ainda mais difícil para Alex dizer exatamente o que é possível acontecer neste mundo. É realmente possível controlar Dialga e Palkia com a Red Chain. Alex duvidaria fortemente que tal coisa fosse realmente possível neste mundo, ou pelo menos não apostaria sua vida nisso. Se até mesmo a opção de controlar um Pokémon tão poderoso é muito arriscada para Alex, como ele poderia fazer isso com uma ameaça mais imprevisível como Mewtwo? Exatamente como Mewtwo reagiria se conseguisse libertá-lo é completamente desconhecido para Alex e não vale o risco. Mel mostrou uma expressão triste e Alex pôde ouvir uma voz em sua cabeça novamente. Humano, por favor, pense nisso. Vai custar muita vida se você não libertá-lo. Não é uma tarefa tão fácil quanto você pensa.
Por que você não faz isso sozinho? Você deve ser forte o suficiente para libertar Mewtwo. Posso até mostrar onde Mewtwo está corretamente agora. Mew mostrou uma expressão hesitante ao ouvir isso. Mas depois de alguns segundos, Mew balança a cabeça. Tem que ser feito por um humano ou Mewtwo não mudará de ideia em relação aos humanos. Alex, que ouviu isso, mostrou uma expressão pensativa. Depois de alguns segundos ele disse, Mew, não posso te dar uma resposta. Talvez daqui a 1 ou 2 anos, tentarei salvar Mewtwo. Eu realmente não quero que Kanto se torne um cemitério. Mas isso não é uma promessa. Alex estava muito grato por Mew ter permitido que ele entrasse em sua casa e por Mew ter melhorado a força dele e de 2 de seus Pokémon. Mas mesmo com essa gratidão, ele não promete nada e deixou a opção em aberto por enquanto. Mew mostrou uma expressão feliz ao ouvir as palavras de Alex. Muito obrigado, humano. Gostaria de fortalecer seus outros Pokémon também, mas infelizmente eles não têm os pré-requisitos para tornar isso possível. Alex, que ouviu isso, olhou para seu Pokémon e percebeu que nenhum de seus Pokémon combinava genuinamente com Mew. Ele então olhou para Registel por um segundo. Scizor ainda é um Pokémon relacionado ao Registel, e um Pokémon que teoricamente poderia ser aumentado. Mew, que viu o olhar de Alex, balançou a cabeça. Sinto muito, humano, mas infelizmente Registel não pode ajudar seu Scizor. Os 3 titãs são especiais e perdem parte de seu corpo e força quando tentam energizar outro Pokémon. Alex, que ouviu isso, entendeu imediatamente que Mew não queria permitir algo assim e parou de pedir. Mew já fez mais que o suficiente por ele e ele não queria ser muito ganancioso. Alex notou que Mew mostrava uma expressão cansada ao olhar para ele e disse com um sorriso, muito obrigado, Mew, por reservar um tempo para falar comigo e por sua ajuda. Espero vê-lo novamente em breve. Mew deu um sorriso fofo e acenou para Alex e seus Pokémon quando eles saíram de casa. Ao mesmo tempo que Alex estava saindo da casa de Mew, de repente ele ouviu seu sistema apitar. Então Alex de repente ouviu uma voz em sua cabeça. Sistema, Cache Oculta 2, conheça um Pokémon lendário sangue puro. Bem-sucedido. Recompensa, exibição mais precisa do potencial do Pokémon. Alex mostrou uma expressão de surpresa ao testemunhar como seu sistema melhorou novamente. Ele testa imediatamente e analisa as informações de Gardevoir. Pokémon Gardevoir. LV, 55. Tipo, psíquico fada. Habilidades, telepatia, habilidade oculta. Sexo, feminino. Potencial, diamante, 7%. Movimentos. Capítulo 398. Alex. Crobar no nível 55, diamante raso, 0%. Scizor no nível 55, Shallow Diamond, 0%. Gardevoir no nível 55, diamante, 7%. Blaziken no nível 55, diamante raso, 5%. Umbreon no nível 55, diamante raso, 2%. Dito no nível 53, Shallow Diamond, 86%. Alolan Netalis no nível 53, Shallow Diamond, 29%. Banete no nível 53, Shallow Diamond, 29%. Kindra no nível 52, diamante raso, 4%. Sveilos no nível 52, diamante raso, 52%. Shinx no nível 10, ouro, 0%. Alex olhou novamente para o status de cada um de seus Pokémon e rapidamente percebeu como o novo sistema potencial provavelmente funcionaria. A nova porcentagem próxima ao potencial de um Pokémon mostrou quão longe esse Pokémon está do próximo nível de potencial. Alex não tinha certeza disso, mas é muito provável que quando um Pokémon atingir 100% ele tenha melhorado seu potencial ou pelo menos isso esteja prestes a ocorrer. Todos os seus Pokémon Born Shallow Gold continuaram a receber itens de Alex depois que alcançaram o rank SS, porque Alex não tinha certeza se era realmente impossível para ele levá-los ao potencial diamante mais tarde. Os 3 Pokémon Born Shallow Gold de Alex não receberam muitos itens, mas ele gastou pelo menos 50 milhões combinados nos 3 depois que alcançaram o posto SS. O fato de esses 3 Pokémon terem apenas 2 a 5% foi francamente pouco quando Alex considera que eles provavelmente não entraram no ranking SS com 0%. Principalmente Blaziken e Kindra que obtiveram a classificação SS em seu Evolution deveriam ter mais de 5%. Ou pelo menos Alex não tinha pensado antes de olhar o status de seu Pokémon que Blaziken ou Kindra teriam uma porcentagem tão baixa. Parece que para o Pokémon Born Shallow Gold é consideravelmente mais difícil atingir o potencial diamante. Em comparação, os 3 Pokémon mais talentosos de Alex foram muitas vezes mais eficazes. Depois que Ninetales, Banete e Zeilos alcançaram o posto SS, Alex continuou comprando tantos itens quanto possível para eles. Alex gastou perto de 100 milhões de Pokédolars nesses 3, e Alex só ficou realmente satisfeito com as melhorias de Zeilos depois de analisar o status dos 3. Principalmente porque Alex não sabia se essa porcentagem é sempre difícil de melhorar quanto maior o número ou se a dificuldade permanece a mesma. Não importa o quão perto um Pokémon esteja do próximo estágio potencial. Além do fato de que um Pokémon precisa consumir mais itens para conseguir isso. Se o primeiro for verdade, será quase impossível para Alex levar seu Pokémon Born Shallow Gold ao potencial diamante, mesmo que ele esteja ganhando dinheiro como um louco. Pelo menos não sem uma grande quantidade de dinheiro e tempo. Mesmo para Ninetales e Banete, será extremamente caro trazê-los ao potencial diamante, e eles nasceram com potencial nascido ouro. Mas para Ninetales e Banete, Alex ainda é rico o suficiente para realizar isso relativamente rápido, especialmente depois de ter construído uma base em Hoenn. Porém, a principal razão pela qual tudo isso é tão caro é que os preços dos itens e cadáveres de Pokémon de classificação SS são extremamente caros e não porque os Pokémon de Alex tenham um potencial muito ruim. Especialmente os preços dos itens e cadáveres de Pokémon do tipo dragão e fantasma são muito irracionais.
A relação preço-desempenho dos itens desses dois tipos é extremamente baixa e um dos motivos pelos quais Alex sempre teve a sensação de que estava queimando seu dinheiro ao comprar itens para seus Pokémon. Sveilous, que já tinha 51%, não deverá ter muitos problemas para atingir o potencial diamante se Alex continuar comprando itens. Mas Alex almeja mais para Sveilous do que apenas o potencial diamante, para que ele não pare de comprar itens para ele mesmo depois que Sveilous atingiu o potencial diamante. Se tudo correr bem, Sveilous será um Pokémon 50% Diamond antes de evoluir, e mais provavelmente se tornará um Pokémon Deep Diamond depois de evoluir. Embora Alex ainda precise de um bom item do tipo Dark ou Dragon, bom o suficiente para dar a Sveilous à medida que ele evoluir. Um item do Dragonite do Professor Oak seria o melhor item Pokémon e o item Pokémon ideal para Alex, atrás dos itens Pokémon lendários de sangue puro. Itens de Pokémon lendários de sangue puro simplesmente não podem ser comparados e são sempre melhores que outros itens. Especialmente depois que Alex testemunhou quão alto é o potencial de Ditto, ele percebeu que já havia subestimado os itens de Pokémon lendários de sangue puro. Cada um destes itens, sangue e escamas, é um tesouro extraordinário. Além disso, agora que Ditto está a apenas 14% de distância, Alex não desistirá de acertá-lo no diamante, mesmo que isso signifique gastar centenas de milhões para fazê-lo. Alex parou de pensar nisso e começou a voltar para a base da equipe Rocket com seus Pokémon. Quando ele parou de pensar em outras coisas e olhou para o cadáver de Bastiodon carregado por seu Pokémon, Alex não pôde deixar de voltar a ficar com um humor extremamente doloroso. Mesmo que o futuro dele e de seu Pokémon pareça muito brilhante, ele não conseguiu ficar realmente feliz com isso. Alex e seus Pokémon mostraram expressões tristes e ninguém disse uma palavra enquanto caminhavam pela floresta por um longo tempo. Gardevoir, que sentiu melhor a emoção de todo o grupo, não pôde deixar de chorar novamente. Mas desta vez ela não desmoronou completamente e continuou apesar da dor. Ela não queria nenhuma simpatia e não queria parar o grupo, então fez um esforço para continuar andando. Gardevoir sabe que ela não é o único Pokémon que teve que trabalhar tanto para não quebrar. Ela também não queria esgotar ainda mais o clima do grupo. Alex percebeu a tristeza de seu Pokémon e tentou se distrair. Ele não queria pensar nisso agora. Ele pegou seu dispositivo TRH e tentou não pensar em nada. Agora não era o melhor momento para lamentar ou desmoronar na frente de seu Pokémon, de modo que Alex mostrasse uma expressão sem emoção, embora seus olhos traíssem seus verdadeiros sentimentos. Ele mandou a mesma mensagem para Maria, Elise e Daniel, que a prova havia acabado e que ele havia vencido. No entanto, Alex foi imediatamente chamado por Maria após enviar essas 3 mensagens. Alex hesita por um momento, mas no final aceita a ligação. A voz nervosa de Maria pôde ser ouvida. Alex, você está bem? O que aconteceu? Você se machucou? Você pode me ouvir? Alex tentou responder em tom calmo. Estou bem. A voz nervosa de Maria ainda podia ser ouvida quando ela perguntou. Alex, eu vi os cadáveres de Marco e seus Pokémon. Você deveria ser considerado um traidor pela equipe Rocket se eles descobrissem isso, certo? Alex pôde então ouvir Maria começar a chorar enquanto ela dizia, asterisco soluço asterisco, porque você está fazendo uma coisa tão estúpida, seu, asterisco soluço asterisco, bastardo? O que você vai fazer agora? Porra, asterisco soluço asterisco. Alex não disse nada por alguns momentos enquanto olhava para seu dispositivo TRH com uma expressão de surpresa. É a primeira vez que ele vê Maria chorando. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.